Beleza mortal. Livro 1. Coração ferido. Escrito por Chelsea Cain. Ao ser capturado por Gretchen Lowell, a serial killer que perseguia há 10 anos, o detetive Archie Sheridan foi torturado, mas, em vez de morto, acabou liberado. E a criminosa entregou-se à polícia. Archie vive assombrado pelos dias de terror que passou nas mãos de Gretchen, mas mesmo assim, faz visitas semanais a ela, com a justificativa de que só ele pode fazê-la confessar onde estão os corpos das vítimas. Mas a verdade é que ele simplesmente não consegue ficar longe dela. Capítulo 1. Art não consegue saber ao certo se é ela mesma até aquele instante. Um vago calor brota na sua espinha, a visão se embaça e então ele vê que Gretchen Lowell é a assassina. Nota que foi drogado, mas é tarde demais. Tateia em busca da arma, mas suas mãos estão pesadas e ele consegue apenas tirá-la desajeitadamente do coldre e estendê-la como se fosse um presente. Ela apanha e sorri, beijando com carinho na testa. Então enfia a mão em seu paletó e pega o celular, desligando e colocando na bolsa. Ele está quase completamente paralisado àquela altura, afundado na poltrona de couro no escritório montado com esmero da casa dela. Porém, sua mente conserva uma clareza perturbadora. Ela se ajoelha diante de Art, como fazemos com uma criança, e aproxima tanto os lábios dos dele que os dois quase chegam a se beijar. Ele sente a pulsação na garganta. Não consegue engolir. Ela cheira a lírios. Está na hora de ir, querido, sussurra ela. Então se levanta, e alguém o ergue de repente por trás, cotovelo sob as suas axilas. Um homem na frente dele, corado e forte, pega suas pernas, e os dois o carregam até a garagem, deitando na traseira de uma Voyager, o veículo que Art e sua força-tarefa passaram meses procurando. Em seguida, ela entra rastejando sobre seu corpo. Então Art percebe que uma outra pessoa está dentro da van. Não era Gretchen atrás dele, mas não tem tempo de processar isto, pois ela está prendendo seu tronco com as pernas, um joelho em cada lado da cintura. Já não consegue mover os olhos, de modo que ela narra o que está fazendo. Estou puxando sua manga direita para cima. Estou preparando uma veia. Então ela ergue uma agulha hipodérmica dentro do seu campo de visão. 18% das serial killers são enfermeiras. Ele olha para o teto da van. Metal cinza. Fico acordado, pensa. Lembre-se de todos os detalhes, vai ser importante. E então, se eu continuar vivo, vou deixar você descansar um pouco. Ela sorri e coloca o rosto liso e bonito sobre o de Art, para que ele possa vê-la, seu cabelo loiro roçando-lhe o rosto, embora ele não possa sentir. Vamos ter muito tempo para brincar mais tarde. Art não consegue responder, já não consegue nem mesmo piscar. Sua respiração sai em arquejos longos e lentos. Não consegue vê-la empurrando a agulha em seu braço, mas supõe que ela o tenha feito, pois o que se segue é apenas a escuridão. Ele acorda deitado de costas. Ainda está grogue e leva um tempo para perceber que o homem corado está de pé ao lado dele. Neste instante, o primeiro instante de consciência de Art, a cabeça do homem explode. Art se contrai à medida que o sangue e a massa encefálica dele jorram para frente, sujando seu rosto e peito, um vômito de fluido quente e coagulado. Ele tenta se mexer, mas suas mãos e pés estão amarrados a uma mesa. Sente um pedaço de algo de uma quentura asquerosa escorrer pelo seu rosto e cair no chão e força as amarras até ferir a pele, mas sem conseguir soltá-las. Ele golfa, mas sua boca está presa por uma fita adesiva que empurra Billy de volta para a garganta, fazendo golfar novamente. Seus olhos queimam. Então ele a vê, parada onde o corpo do homem caiu, segurando a arma que acabou de usar para executá-lo. Quero que entenda de uma vez a seriedade do meu compromisso com você, diz ela. Que você é o único. E então dá meia volta e vai embora. Ele é deixado lá para refletir sobre o que acabou de acontecer. Engole em seco, instando-se a manter a calma, a olhar em volta. Está sozinho. O homem está morto no chão. Gretchen foi embora. O motorista da van foi embora. O sangue de Art pulsa com tanta violência que é a única coisa que sente. O tempo passa. A princípio ele acha que está em uma sala de cirurgia. É um lugar grande, com as paredes cobertas de azulejos de cerâmica e bem iluminado por luzes fluorescentes. Ele vira a cabeça de um lado para o outro e vê diversas bandejas de instrumentos, máquinas que parecem de hospital e um ralo no chão de cimento. Força novamente as amarras e percebe que está atado a uma maca. Tubos entram e saem do seu corpo, um catéter, uma intravenosa. Não há janelas no quarto e um cheiro fraco de terra rodeia sua consciência. Mofo. Porral. Ele começa a pensar como um policial. Os outros foram torturados por alguns dias antes que ela os desovasse. Isso significava que ele tinha tempo. 2 dias. Talvez 3. Eles poderiam achá-lo durante esse período. Tinha dito a Henry para onde estava indo, que tinha uma consulta com a psiquiatra sobre o novo corpo. Ele queria vê-la, queria se aconselhar com ela. Não estava preparado para isso. Mas eles ligariam os pontos.
Henry ligaria os pontos. Só poderiam rastreá-lo até aquele local. Ligara para a mulher no caminho. Aquele seria o último ponto de contato. Quanto tempo havia passado desde o rapto? Lá estava ela novamente. Ao lado da mesa, de frente para onde o corpo ainda estava caído, sangue grosso e negro infiltrando-se no chão cinza. Lembrava-se de quando ela se apresentou, a psiquiatra que desistiu de clinicar para escrever um livro. Ela havia lido sobre a força-tarefa e ligara para ele para saber se poderia ajudar. Aquilo se transformará em um inferno para todos eles. Ela se ofereceu. Nada de terapia, foi o que ela disse. Só conversar. Eles vinham trabalhando no caso por quase 10 anos. 23 corpos em 3 estados. Tinha cobrado seu preço. Ela convidou os interessados para uma sessão em grupo. Só conversar. Ele ficará surpreso com o número de detetives que apareceram. Talvez o fato de que ela era bonita tenha ajudado um pouco. Mas o engraçado foi que funcionou. Ela era muito boa. Gretchen puxa o lençol branco que o cobre abaixo do peito e ele percebe que está nu. Essa constatação não traz vergonha alguma. É apenas um fato. Ela espalma uma das mãos sobre o seu externo. Ele sabe o que isso significa. Memorizar as fotos dos crimes, as escoriações e queimaduras nos tóraces. Faz parte do perfil, uma de suas assinaturas. Você sabe o que vem em seguida? Pergunta ela, sabendo que sim. Ele precisa conversar com ela. Ganhar tempo. Art produz um som embaralhado através da fita adesiva e gesticula com a cabeça para que ela retire. Gretchen encosta o dedo nos lábios dele e balança a cabeça. Ainda não, diz baixinho. Ela volta a perguntar, com um pouco mais de rispidez. Você sabe o que vem em seguida? Ele assente. Ela sorri, satisfeita. É por isso que preparei algo especial para você, querido. Uma bandeja de instrumentos está ao seu lado. Ela se vira e retira algo dela. Um martelo e um prego. Interessante, pensa ele, impressionado com a própria capacidade de desprendimento, de se manter clínico. Até então as vítimas pareciam ter sido escolhidas aleatoriamente, homens, mulheres, jovens, velhos, mas os ferimentos torácicos, embora tivessem evoluído, haviam se mantido notavelmente constantes. Gretchen nunca tinha usado pregos antes. Parecía feliz. Achei que você gostaria de uma pequena variação. Ela deixa as pontas dos dedos subirem dançando a caixa torácica até encontrar a costela que procura, coloca a ponta do prego contra a pele e desce violentamente o martelo. Ele sente a explosão da costela quebrando e golfa mais uma vez. Seu peito queima de dor. Luta para respirar. Seus olhos lacrimejam. Ela limpa uma lágrima de sua face afogueada, acaricia o cabelo dele, encontra outra costela e repete o processo. E repete. Quando termina, 6 costelas estão quebradas. O prego está molhado de sangue. Ela o deixa cair de volta na bandeja de instrumentos com um tilintar inócuo. Ele não consegue erguer o corpo nem 1 milímetro sem sentir uma dor lancinante, diferente de tudo que já sentiu antes. Suas narinas se entupiram de muco e, sem conseguir respirar pela boca, ele tem que se preparar para a agonia de cada dilatação do pulmão, ao mesmo tempo em que não consegue se forçar a respirar devagar, desacelerar os arquejos desesperados e fortes que parecem soluços. Talvez 2 dias tenha sido otimismo, pensa ele. Talvez fosse morrer naquele instante. Capítulo 2. A cicatriz no peito dele era tênue e protuberante, o tecido fibroso da largura de um fio. Começava alguns centímetros abaixo do mamilo esquerdo, abria um caminho de pele nua por entre os pelos escuros do peito, descrevia um arco e depois outro para baixo, de volta ao início. Tinha o formato de um coração. Art sentia a presença dela o tempo todo, a pele saliente contra o tecido da camisa. Tinha muitas cicatrizes, mas aquela era a única que ainda parecia doer. Uma dor fantasma, Art sabia. Uma costela quebrada que nunca sarou direito, doendo sob a pele. Cicatrizes não doem. Não depois de tanto tempo. O telefone tocou. Art se virou, lentamente, para olhar para ele, sabendo que aquilo significava. Outra vítima. Ele só recebia ligações de 2 pessoas, sua ex-mulher e seu ex-parceiro. Já tinha falado com Deb naquele dia, então só restava Henry. Olhou para o número no celular e confirmou a suspeita. Era o prefixo do departamento. Attend. Pronto, disse. Estava sentado no escuro na sala de estar do seu apartamento. Não tinha sido de propósito. Sentara-se algumas horas antes, veio o pôr do sol e ele não quis se dar o trabalho de acender as luzes. Além do mais, o apartamento sujo, com a pouca mobília e o carpete manchado, parecia menos deprimente sob o manto da escuridão. A voz rouca de Henry encheu a linha telefônica. Ele pegou outra garota, disse. E pronto. O relógio digital na estante de livros vazia piscava insistentemente na penumbra da sala.
Estava 1 hora e 30 minutos atrasado, mas Art nunca se incomodou em acertá-lo. Simplesmente fazia as contas para saber as horas. Então eles querem reativar a força-tarefa, disse Art. Já havia dito a Henry que voltaria. Se concordassem com os termos dele. Tocou em seu colo as pastas que o parceiro lhe entregará semanas antes. As fotos das garotas mortas no local do crime estavam bem organizadas dentro delas. Já faz 2 anos. Eu disse a eles que você está recuperado. Que está pronto para voltar a trabalhar período integral. Artie sorriu no escuro. Então você mentiu. É o poder do pensamento positivo. Você pegou Gretchen Lowell, e ela metia medo em todo mundo. Esse novo cara já matou 3 garotas. E pegou mais uma. Gretchen me pegou. Havia um porta-remédios retangular de bronze do lado de um copo d'água na mesinha de café. Art não se importava em usar descanso para copos. A mesinha de carvalho riscada tinha vindo com o apartamento. Tudo no apartamento dele tinha cicatrizes. E você sobreviveu. Fez-se uma pausa. Lembra? Com um delicado movimento do polegar, Art abriu o porta-remédios, pegou 3 comprimidos brancos ovais e os enfiou na boca. Meu antigo cargo. Bebeu um gole d'água, relaxando ao sentir os comprimidos descerem pela garganta. Até o copo já estava lá quando ele se mudou. Supervisor da força-tarefa. Havia mais uma condição. A mais importante. E a repórter? Não estou gostando disso, disse Henry. A with acute RTI Aspero. Havia muita coisa em jogo. Henry não voltaria atrás agora. Além do mais, Art sabia que Henry faria quase qualquer coisa por ele. Ela é perfeita, disse Henry, cedendo. Eu vi uma foto. Você vai gostar. Ela tem cabelo rosa. Art baixou os olhos para as pastas no seu colo. Podia fazer aquilo. Tudo que precisava era segurar as pontas até o plano dele funcionar. Abriu a primeira pasta. Seus olhos se ajustaram à escuridão e ele pôde ver o vulto de um corpo espectral na lama. A primeira vítima do assassino. A mente de Art coloriu a fotografia, as tiras cor de morango marcadas no pescoço, a pele corada e empolada. Quantos anos tem a garota? 14. Desapareceu voltando da escola para casa. Junto com a bicicleta. Henry fez uma pausa. Art conseguia ouvir a frustração no seu silêncio. Não temos nada. Alerta Amber, perguntou Art. Foi acionado há meia hora, disse Henry. Façam uma busca no bairro. Com cachorros e tudo. Mandem policiais de porta em porta. Vejam se alguém viu alguma coisa no caminho que ela pegaria. Tecnicamente, você só começa pela manhã. Façam assim mesmo, disse Art. Henry hesitou. Você está pronto para isso, certo? Quanto tempo faz que ela está desaparecida? Pergunto a with acute RTI. Desde 18 horas 15 minutos. Ela está morta, pensou Art. Venha me pegar em meia hora, disse ele. 1 hora, retrucou Henry, depois de uma pausa. Beba um café. Vou mandar um carro. Art ficou sentado no escuro por alguns minutos depois de desligar. Fazia silêncio. Nenhuma TV gritando no apartamento do andar de cima, nenhum barulho de passos no teto. Apenas o pulsar do tráfego na chuva, um jato de ar constante do aquecedor e o zumbido crepitante do motor moribundo da geladeira. Ele olhou para o relógio e fez as contas. Passava pouco das 9. A menina estava desaparecida há quase 3 horas. Os remédios o deixaram com calor e tonto. Dá para fazer bastante estrago em alguém em 3 horas. Ele ergueu as mãos e desabotoou os primeiros botões da camisa, enfiando a direita sob o tecido, por cima das costelas, passando os dedos sobre as cicatrizes grossas que entremeavam sua pele até encontrar o coração que Gretchen Lowell gravara nele. Passará 10 anos trabalhando na força-tarefa Beleza Mortal, rastreando a mais prolífica serial killer do Noroeste. 1/4 de sua vida debruçado sobre cadáveres em cenas de crimes, folheando relatórios de autópsia, examinando pistas. Tanto trabalho e Gretchen o fizeram andar direitinho até uma armadilha. Agora Gretchen estava na cadeia. E Art estava livre. Curioso. Às vezes parecia que era o contrário. Capítulo 3. Susan não queria estar ali. A casa da sua infância era uma bagunça e os minúsculos quartos vitorianos fediam a cigarro e sândalo. Ela estava sentada no sofá de brechó dourado da sala de estar, olhando vez por outra para o relógio, cruzando e descruzando as pernas, enrolando o cabelo nos dedos. Já acabou? Perguntou finalmente para a mãe. Bliss, a mãe de Susan, ergueu os olhos do projeto que tinha aberto sobre o enorme carretel de madeira que servia de mesinha de café. Estou quase, respondeu Bliss. Todo ano, na mesma noite, Bliss queimava uma efígie do pai de Susan. A filha sabia que aquilo era loucura. Mas, em se tratando de Bliss, o melhor a fazer era entrar na dança.
Bliss usava feixes de palha amarrados com fita para embalagem marrom para montar a figura paterna de 30 centímetros. O processo foi evoluindo. No primeiro ano, tinha usado grama morta do jardim, mas ela estava muito úmida e não queimou. Foi preciso querosene para o fogo pegar. As fagulhas incendiaram a pilha de lixo e os vizinhos ligaram para o número de emergência 911. Desta vez, Bliss comprou palha embalada em uma pet shop. Ela veio em um saco plástico com o desenho de um coelho. Susan tinha avisado que não viria naquele ano, mas lá estava ela, observando a mãe apertar cada vez mais a fita para embalagem em volta dos fêmures do pequeno homem de palha. Bliss cortou a fita com os dentes, amarrou-a em volta do tornozelo do homem de palha e deu uma tragada no cigarro. Essa era Bliss. Bebia chá de alga verde diariamente e fumava cigarros mentolados. Era um poço de contradições. Não usava maquiagem alguma, exceto pelo batom vermelho sangue, que colocava todos os dias, sem falta. Recusava-se a usar peles, exceto pelo seu casaco de pele de leopardo vintage. Era vegana, mas comia chocolate ao leite. Perto dela, Susan sempre se sentiu menos bonita, menos glamourosa, menos louca. Porém, Susan admitiria que ela e Bliss possuíam duas coisas em comum. Ambas acreditavam no potencial artístico dos cabelos e tinham um péssimo gosto para homens. Bliss era cabeleireira e seus dreads hippies tingidos iam até a cintura. Susan pintava o próprio cabelo, que batia no queixo, tingindo de cores como verde inveja, ultravioleta ou, nos últimos tempos, rosa algodão doce. Bliss avaliou sua obra assentindo com satisfação. Pronto, disse ela. Levantou-se da sua posição de pernas cruzadas no chão e disparou para a cozinha, os dreadlocks agitando-se às suas costas. Voltou logo depois com uma foto. Achei que você gostaria de ficar com isso, falou. Susan pegou a Polaroid Colorida. Era uma foto sua quando bebê no quintal com o pai. Ele ainda usava barba cerrada e se encurvava para segurar a mão da filha. Susan olhava para ele radiante, toda bochechas gordinhas e dentes pequeninos. Seu cabelo castanho estava preso em rabos de cavalo desgrenhados e o vestido estava sujo, enquanto ele usava uma blusa e jeans rasgados. Ambos estavam queimados de sol, descalços e pareciam totalmente felizes. Susan nunca tinha visto a foto antes. Sentiu-se invadida por uma onda de tristeza. Onde você encontrou isso? Perguntou. Estava em uma caixa de papéis velhos dele. Ele morrera quando Susan tinha 14 anos. Agora, quando Susan pensava no pai, ele era sempre amável e sábio, a figura paterna perfeita. Ela sabia que não era tão simples. Porém, depois da morte, a relação mãe e filha desmoronou, então talvez ele ajudasse a manter um certo equilíbrio entre as duas. Ele te amava tanto, disse Bliss baixinho. Susan queria um cigarro, mas, depois de passar a infância enchendo os ouvidos da mãe sobre câncer de pulmão, não gostava de fumar na frente dela. Era como admitir uma derrota. Bliss dava a impressão de querer dizer algo maternal. Ela ergueu o braço e acariciou com ternura uma parte do cabelo rosa de Susan. A cor está saindo. Vamos para o salão que eu retoco. O rosa lhe cai bem. Você é tão bonita. Não sou bonita, disse Susan, virando o rosto. Sou arrebatadora. É diferente. Bliss puxou a mão de volta. O quintal dos fundos era escuro e úmido. A luz da varanda iluminava um semicírculo de grama lamacenta e erva-pinheira plantada perto demais da casa. O homem de palha estava na bacia de cobre. Bliss se inclinou e colocou fogo na palha com um isqueiro de plástico branco e se afastou. A palha estalou e queimou, e então as chamas subiram pelo tronco do homenzinho até engoli-lo por inteiro. Seus pequenos braços se abriram como se ele estivesse em pânico. Então qualquer forma humana se perdeu em meio ao fogo laranja. Susan e Bliss o queimavam todos os anos para deixá-lo para trás, começar de novo. Pelo menos a ideia era essa. Talvez parassem se um dia desse certo. Os olhos de Susan se encheram de lágrimas e ela virou o rosto. Era o tal negócio. Você acha que está emocionalmente equilibrada, então seu pai morto faz aniversário e sua mãe doida queima um boneco de palha em memória a ele. Preciso ir, disse Susan. Tenho que encontrar uma pessoa. Capítulo 4. O ar da boate estava repleto de fumaça de cigarro. Fazia os olhos de Susan arderem. Ela tirou outro cigarro de um maço no balcão do bar, o acendeu e deu uma tragada. A música martelava na pista. Serpenteava pelas paredes, subia os banquinhos, passava por entre as pernas de Susan e vibrava a superfície de cobre do balcão. Ela ficou olhando o maço amarelo pular. Estava escuro. Sempre estava escuro naquela boate. Ela gostava do fato de poder estar lá e se esconder a olhos vistos da pessoa logo ao lado. Susan era boa de copo, mas beber um drink além do limite. Pensou sobre o assunto. Provavelmente tinha sido o Blackberry Martini. Ou talvez a Pabst. Sua mente ficou turva por conta da bebida, e ela espalmou uma das mãos no bar até que a sensação passasse.
Vou sair para tomar um ar, disse para o homem ao seu lado. Gritou para ser ouvida por sobre a música, mas os graves pulsantes da boate sugavam qualquer outro som. A porta da frente ficava do outro lado da pista de dança, e, enquanto abria caminho por entre o público do DJ da noite de segunda, ela contrabalançou a bebida com uma passada cuidadosa ao extremo, cabeça erguida, reta, os braços afastados alguns centímetros dos lados do corpo, o cigarro aceso. Ninguém dançava naquela boate. Ficavam parados, ombro a ombro, balançando a cabeça ao som das batidas. Susan tinha que tocar nas pessoas para que elas abrissem caminho para ela, num ombro ali, num braço aqui, e eles se afastavam alguns centímetros para que passasse. Ela conseguia sentir os olhos seguindo-a. Susan sabia que chamava atenção. Não que fosse exatamente bonita. Sua aparência pertencia sem tirar nem por a década de 1920, rosto largo e peito reto. O cabelo na altura do queixo e a franja bem curtinha deixavam mais parecida ainda com uma melindrosa com parafuso a menos. Arrebatadora era sem dúvida a palavra. Sem o cabelo rosa, talvez até fosse bonita. Mas ele desviava a atenção da doçura dos seus traços, dando-lhe uma aparência mais dura. O que era mais ou menos a intenção. Ela chegou à porta, passou-se espremendo pelo leão de chácara e sentiu o revigorante ar fresco atravessá-la. A boate ficava em Old Town, que até bem pouco tempo era chamada de Skid Row. Na época em que as pessoas ainda chamavam Portland de Stumpton, os negócios chineses tinham prosperado naquela parte da cidade, e milhares de madeireiros e marinheiros entravam em um bar e bordel e acordavam no porão de um navio. Atualmente, as maiores indústrias de Portland eram a de turismo e a da alta tecnologia. Muitos dos castigados prédios de tijolos em Old Town estavam sendo reformados para virarem lofts e podia-se fazer um passeio pelos túneis chineses por $12. Com o tempo, tudo mudava. Susan largou o que restava do cigarro no cimento molhado, o esmagou com o salto da bota, recostou no muro de tijolos da boate e fechou os olhos. Tá a fim de fumar um beck? Ela abriu os olhos. Porra, Ethan, disse. Quase me matou de susto. Não achei que você tinha me ouvido lá dentro. Ethan Sorrell. Eu estava logo atrás de você. Estava ouvindo a chuva, disse Susan, erguendo o queixo na direção da rua preta cintilante. Ela sorriu lentamente para Ethan. Fazia apenas umas 2 horas que o conhecera. Estava começando a ter a impressão de que ele estava gamado. Não fazia o tipo dela. Tinha uns 20 e tantos, naquele estilo meio punk. Provavelmente usava calças de lona e moletom com capuz todos os dias. Morava com 5 caras em uma casa fuleira em uma parte barata da cidade. Tinha trabalhado em uma loja de discos por 8 anos, tocado com 3 bandas, ouvido Iggy Pop e Velvet Underground. Fumava maconha e bebia cerveja, mas só da boa. Você tem um pipe? Ele assentiu alegremente. Vamos dar uma volta, disse Susan, pegando a mão dele, braços balançando, guiando para o meio do respingo de chuva típico de Portland. Ele encheu o pipe enquanto andavam e passou a ela para o primeiro trago. Susan deu um tapa, sentindo a prazerosa queimação nos pulmões antes de exalar. Colocou o pipe na boca do outro e dobrou com ele a esquina do prédio pelo qual estavam passando. Não havia muito movimento naquela parte da cidade à noite. Ela colocou o rosto bem na frente do dele. Ele era mais alto, de modo que Susan olhava para cima. Quer que eu te pague um boquete? Ele abriu o tipo de sorriso idiota que os caras dão quando não conseguem acreditar na própria sorte. Ah, claro. Susan devolveu o sorriso. Ela pagará seu primeiro boquete aos 14 anos. Teve um ótimo professor. É mesmo? Ela entortou a cabeça em um gesto exagerado de surpresa. Qué engracado. Já que você não tem atendido minhas ligações. O quê? Os narizes dos dois estavam quase se tocando. Deixei 11 mensagens para você, Ethan. Sobre Molly Palmer. O sorriso dele sumiu e um vinco no formato de uma fenda para moedas apareceu entre as suas sobrancelhas. Hi. Ela era sua namorada na faculdade, não era? Chegou a falar com você sobre o relacionamento dela com o senador? Ethan tentou se afastar, percebeu que estava contra um muro e se mexeu desajeitadamente até decidir cruzar os braços. Quem é você? Há anos corre o boato de que o senador comia a babá adolescente dos filhos, falou Susan. Ela continuava na frente dele, sem dar espaço. Estava tão perto que podia ver a saliva empoçar na sua boca entreaberta. Isso é verdade, Ethan? Ela falou alguma coisa a respeito? Juro por Deus, respondeu Ethan, frisando cada sílaba, olhando para todo lado, menos para Susan. Não sei de nada. O telefone tocou. Susan não se mexeu. É o meu ou o seu? Pergunto. Não tenho celular, balbuciou Ethan. Ela ergueu uma sobrancelha. Deve ser o meu, disse, dando de ombros. Enfiou a mão na bolsa, tirou o celular e atendeu. Alô? Tenho um serviço para você. Ela desviou o olhar de Ethan. Andou alguns passos. Ian. É você? Já é mais de meia-noite. É importante. Fez-se uma pausa. ¿Sabe aquelas guerates desaparecidas? Sim, sumiu mais uma. O prefeito convocou uma reunião de emergência hoje à noite. Eles vão reativar a força-tarefa Beleza Mortal. Clay e eu estamos aqui agora. Acho que isso vai ser grande, Susan. Queremos que você escreva. Susan lançou um olhar para Ethan. Ele estava fitando o pipa em sua mão, parecendo meio chapado. Tira-se serial killers, disse ela.
O prefeito vai deixar a gente ter alguém da imprensa junto com a força-tarefa. Eles não querem que o lance da beleza mortal se repita. Você pode chegar cedo amanhã? Tipo, às 6? Só para conversar? Susan olhou para o relógio. 6 da manhã? É. Ela olhou para Ethan novamente. É que eu estou no meio de outro trabalho. Ela sussurrou para Ian. Seja o que for, isso é mais importante. A gente conversa pela manhã. A cabeça dela estava turva por conta da bebida. Eles conversariam pela manhã. Ok, concordou ela. Fechou o telefone e mordeu o lábio. Então se virou para Ethan. Levará meses para encontrá-lo. Nem sabia se ele ainda falava com Molly. Mas era tudo o que tinha. O negócio é o seguinte. A mídia já ignorou demais os boatos. E agora eu vou descobrir o que aconteceu. E vou escrever sobre o assunto. Ela olhou nos olhos dele fixamente, para que ele visse seu rosto, visse mais do que o cabelo rosa, visse como ela estava falando sério. Diga isso a Molly. Diga que vou manter o anonimato dela. E que estou interessada na verdade. Diga que quando ela estiver pronta para conversar sobre o que aconteceu, eu vou ouvir. A chuva progredira de um pingo aqui outro ali para uma garoa. Susan enfiou um cartão na mão dele. Meu nome é Susan Ward. Trabalho para o Herald. Capítulo 5. O lobby do Oregon Herald não abria antes das 7h30, então Susan teve que usar a entrada para caminhões no lado sul do prédio. Tinha dormido 4 horas. Passará 1 hora na internet tentando conseguir o máximo de informação sobre a nova garota desaparecida, desistindo de tomar banho, de modo que seu cabelo ainda cheirava um pouco a cigarro e cerveja. Fez um rabo de cavalo e vestiu apenas uma calça preta e uma camisa preta de manga comprida. Então colocou um tênis amarelo canário. Para que ficar completamente careta, mostrou o crachá da imprensa para o segurança da noite, um garoto negro gorducho que finalmente terminara As Duas Torres e estava começando a ler O Retorno do Rei. Gostando do livro? Pergunto. Ele deu de ombros e apertou o botão que dava acesso ao subsolo quase sem erguer os olhos. Havia 3 elevadores no prédio do Herald. Apenas um funcionava de cada vez. Ela o pegou até o 5º andar. O Herald ficava no centro de Portland. Era um centro bonito, cheio de prédios grandiosos que estavam de pé desde a época em que Portland era o maior porto exportador no noroeste. As ruas eram ladeadas por árvores e tinham ciclovias. Havia vários parques e arte pública em todos os quarteirões. Nas horas de folga, os executivos descansavam perto dos desabrigados que jogam xadrez na Pioneer Square. Músicos de rua faziam serenata para os transeuntes. E como estamos falando de Portland, sempre tinha alguém fazendo algum protesto. No meio de toda essa elegância e burburinho, havia o prédio do Herald, um edifício de tijolos e arenito de 8 andares que os bons cidadãos de Portland achavam horroroso quando foi construído em 1920 e continuavam achando desde então. Qualquer charme que o interior do prédio possuísse se perdeu durante uma mal concebida reforma na década de 1970, que deve ter sido a pior década para se reformar qualquer coisa. Carpetes industriais cinza, paredes brancas, tetos baixos e com lambris e luzes fluorescentes. Não fosse pelas matérias do Herald molduradas nos corredores e pelas mesas extraordinariamente bagunçadas dos funcionários, poderia ser uma companhia de seguros. Quando Susan se imaginara trabalhando em um jornal, tinha fantasiado caos ininterrupto, cores e colegas falantes. O Herald era silencioso e formal. Se você espirrasse, todo mundo se virava para olhar. O jornal era independente, o que significava que era um dos poucos grandes diários no país que não faziam parte de um conglomerado empresarial. Desde 1960, os donos eram uma família de barões da Madeira, que o haviam comprado de outra família de barões da Madeira. Os barões trouxeram um novo editor, e alguns anos depois, um ex-relações públicas de Nova York chamado Howard Jenkins para presidir o jornal. Desde então, o Herald ganhará 3 Pulitzers. Foi um bom negócio, pensava Susan, já que, excluindo jornais, ser um barão da Madeira já não dava tanto dinheiro. O 5º andar era tão silencioso que Susan conseguia ouvir o bebedouro chiar. Ela correu os olhos pelo salão principal, onde fileiras de baías de paredes baixas abrigavam a equipe de notícias e matérias especiais do Herald. Alguns dos copydesks estavam encurvados sobre suas mesas piscando tristemente para telas de computador. Susan viu Neda Carson, a subeditora, descendo o corredor com a habitual caneca de chá na mão. Eles estão lá dentro, disse Neda, jogando a cabeça na direção das pequenas salas de reunião. Obrigada, disse Susan. Ela foi andando até a sala. Podia ver Ian Harper através da parede de vidro do lado da porta. Ele foi um dos primeiros contratados de Jenkins, vindo do New York Times, e era uma das estrelas do jornal. Ela bateu uma vez no vidro. Ele ergueu os olhos e acenou para que ela entrasse. A sala era pequena e pintada de branco, com uma mesa de reunião, 4 cadeiras e um pôster exortando os funcionários do Herald a reciclarem. Ian estava empoleirado no encosto de uma das cadeiras.
Ele sempre se empoleirava daquele jeito. Susan achava que era porque a altura o fazia se sentir poderoso. Mas talvez fosse apenas mais confortável. O editor Claylow estava sentado do outro lado da mesa, sua cabeça maçuda apoiada em uma das mãos, os óculos tortos. Por um instante, Susan achou que ele estivesse dormindo. Meu Deus, disse Susan. Não me digam que vocês passaram a noite inteira aqui. Tivemos uma reunião às 5, disse Ian. Ele indicou uma cadeira com a mão. Sente-se. Ian usava jeans preto, tênis cano alto preto e um blazer preto sobre uma blusa desbotada com John Lennon em frente à Estátua da Liberdade. A maioria das blusas de Ian tinha a intenção de mostrar que ele era de Nova York. Clay olhou para ela e a cumprimentou com a cabeça, os olhos sonolentos. Havia um copinho de café da lanchonete do andar de baixo na frente dele. Eram as últimas gotas da cafeteira. Susan podia ver o pó na beirada do copo de papel. Ela se sentou, tirou o bloquinho de repórter e uma caneta da bolsa, colocou-os na mesa e disse: "E aí?" Ian suspirou e colocou os dedos nos lados da cabeça. Era um gesto que deveria indicar que ele estava pensativo, mas Susan sabia que Ian fazia aquilo para conferir se o cabelo ainda estava preso no bem amarrado rabinho de cavalo. Christy Mathers, disse ele, massageando as têmporas com as mãos. 14 anos. Mora com o pai. Ele é motorista de táxi. Não sabia que ela estava desaparecida até chegar em casa na noite passada. Foi vista pela última vez quando estava voltando da escola para casa. Susan ficará sabendo de tudo aquilo pelo noticiário da manhã. Ela estuda na Jefferson High, disse ela. Isso, disse Ian. Ele apanhou uma caneca do Herald que estava na sua frente, segurou-a por um instante, e então colocou-a de volta no lugar sem beber. 3 garotas. 3 escolas secundárias. Eles estão mandando um destacamento policial para cada escola por questões de segurança. Eles têm certeza de que ela não foi encontrar um namorado, fazer compras ou algo do gênero. Pergunta Susan. Ian balançou a cabeça. Ela iria trabalhar de babysitter para um vizinho. Não apareceu. Não ligou. Eles estão levando a coisa bem a sério. O que você sabe sobre a força-tarefa Beleza Mortal? Susan sentiu um arrepio subir pelo seu braço só de ouvir o nome da infame serial killer. Ela olhou de Ian para Clay e de volta para Ian. O que a beleza mortal tem a ver com isso? Perguntou ela. O que você sabe sobre o caso? Voltou a perguntar Ian. Gretchen Lowell matou um monte de gente, disse Susan. A força-tarefa Beleza Mortal passou 10 anos tentando pegá-la. Então ela raptou o detetive-chefe da força-tarefa. Isso foi há mais de 2 anos. Ela se entregou. Do nada. Ele quase morreu. Ela foi presa. Eu voltei para a pós-graduação. Ela se virou para Clay. Mas eles continuaram relacionando assassinatos a ela, certo? Acho que a fizeram confessar mais uns 25 no primeiro ano em que esteve presa. A cada 1 ou 2 meses ela admitia ter feito outra vítima. Foi uma das nossas grandes psicopatas. Susan deu um risinho nervoso. Grande no sentido de assustadora, brutal e astuciosa, não de maneiríssima. Clay entrelaçou os dedos sobre a mesa e olhou para Susan sugestivamente. A gente pegou um pouco pesado com os policiais. Susan Asensio. Eu me lembro. A imprensa detonou com eles. Tinha muita frustração e medo no ar. Algumas páginas de opinião foram muito cruéis. Mas no fim eles saíram como heróis. Teve até aquele livro, não foi? E umas 1000 matérias humanas sobre Art Sheridan, policial herói. Ele está de volta, disse Ian. Susan se inclinou para frente. Como assim? Ele não estava de licença médica? Estava. Eles o convenceram a voltar para liderar a nova força-tarefa. O prefeito acha que ele consegue pegar esse cara. Como pegou Gretchen Lowell? Sim, mas sem a parte de quase morrer. E sem as páginas de opinião? Pergunta Susan. É aí que você entra, respondeu Ian. A imprensa não tinha acesso da última vez. Eles acham que se nos deixarem fazer parte do processo, ficaremos menos inclinados a meter o pau. Então vão nos deixar escrever sobre Sheridan. Por que eu? Perguntou ela com ceticismo. Ian deu de ombros. Eles pediram por você especificamente. Você não estava aqui da última vez. E sabe escrever. Eles ficam menos nervosos com seu mestrado do que com o diploma de jornalista. Ele tocou os lados da cabeça novamente, dessa vez encontrando um pequeno fio de cabelo rebelde e passando os dedos para colocá-lo no lugar. Eles não querem um repórter. Não querem nada investigativo. Querem algo humano. E, além disso, você estudou na Cleveland High. Há 10 anos, apontou Susan. Foi lá que a primeira garota desapareceu, disse Ian. Isso dá um colorido especial. Além do mais, você escreve matérias especiais muito bem. É ótima nesse lance de séries. Tem jeito pra coisa. Jenkins está convencido de que é a nossa chance de outro Pulitzer. Eu escrevo artigos engraçadinhos sobre vítimas de incêndio e resgates de bichinhos de estimação. Você vem querendo fazer alguma coisa séria. Será que ela deveria contar para eles? Susan ficou batendo com a caneta no bloco de anotações por um instante, e então a colocou cuidadosamente na mesa. Eu meio que estou investigando aquele caso do senador Castle. Foi como se ela tivesse começado a se masturbar bem ali na mesa. Houve um momento de total inércia. Então Clay se levantou devagar.
Ele olhou para Ian, que estava empoleirado em cima do encosto, mãos nos joelhos, costas eretas. São só boatos, disse Ian. Só isso. Molly Palmer tinha um monte de problemas psicológicos. Não vai dar em nada. É uma tentativa de difamação. Acredite em mim. Não vale o seu tempo. E não é sua área. Ela tinha 14 anos, disse Susan. Ian pegou sua caneca, mas não bebeu. Você conversou com ela? Susan se afundou 1 centímetro na cadeira. Não consigo achá-la. Ian soltou um risinho de superioridade e colocou a caneca de volta na mesa. Porque ela não quer ser achada. Ela tem várias passagens pelo reformatório. Várias passagens por clínicas de reabilitação. Você acha que eu não investiguei isso assim que cheguei à cidade? Ela tem problemas. Estava no ginásio, mentiu para algumas amigas e a mentira virou uma bola de neve. Ponto final. Ele franziu o senho. Então, você quer a matéria dos sonhos da força-tarefa contra o serial killer ou prefere que eu a passe para o Derek? Susan se encoleu. Derek Rogers tinha sido contratado na mesma época que ela, e vinha sendo preparado para cobrir crimes. Ela cruzou os braços e considerou a bastante atraente possibilidade de não ter que escrever mais matéria sobre cachorros policiais. Mas hesitou. Aquilo era importante. Era uma questão de vida ou morte. E, embora jamais fosse admitir para as pessoas naquela sala, levava a coisa muito a sério. Queria a matéria. Só não queria ser a responsável por ferrar com ela. Estamos pensando em 4 partes, prosseguiu Ian. Cada matéria vai ter chamada de capa. Você segue Art Sheridan. É só o que vai cobrir. Sequisse. A primeira página. É porque eu sou uma garota, não é? Uma flor delicada. Ian ganhará um Pulitzer na época em que trabalhava no Times. Tinha deixado Susan pegar o prêmio nas mãos uma vez. Sentada lá, ela praticamente conseguia sentir o peso do medalhão. Sim, disse ela, o coração disparando. Eu quero. Ian sorriu. Ficava bonito quando sorria, e sabia disso. Ótimo. E então, disse Susan, fechando o bloco de anotações enquanto se preparava para levantar. Onde eu o encontro? Vou levar você às 3, disse Ian. Vai ter uma entrevista coletiva. Susan se deteve. Agora que tinha se comprometido, estava louca para começar. Mas eu tenho que vê-lo em ação. Ele quer um tempo para se organizar. A expressão dele não dava margem para discussão. Metade de um dia. Isso era uma eternidade em um caso de desaparecimento. E o que eu vou fazer até lá? Pergunte Susan. Termine o que estiver pendente, respondeu Ian. E aprenda tudo o que puder. Ele pegou o telefone manchado de tinta de jornal que estava na mesa e pressionou alguns botões. Derek. Falou. Você pode vir aqui? Derek Rogers levou cerca de um nanosegundo para aparecer na porta da sala de reuniões. Tinha a idade de Susan, o que ela, em seus momentos de reflexão, admitia trazer à tona seus instintos competitivos. Tinha feito faculdade em Dakota do Sul graças a uma bolsa como jogador de futebol americano e escolhera jornalismo esportivo depois que uma lesão o afastou do time. Agora, dividia o tempo entre a editoria policial e a de cidade do Herald. Ainda parecia um atleta, com o queixo quadrado, o corpo bem definido e aquele jeito de andar com as pernas meio abertas, como um cowboy. Susan tinha a impressão de que ele secava o cabelo com secador. Mas não estava usando paletó naquele dia, e seus olhos estavam sonolentos. Talvez, pensou Susan, levasse uma vida mais interessante do que ela imaginava. Ele sorriu para ela, tentando chamar a atenção. Sempre fazia aquilo. Susan continua evasiva. Derek estava carregando um projetor, um laptop e uma caixa de donuts. Ele fez a caixa deslizar pela mesa e a abriu. Um aroma doce e enjoativo encheu a sala. São do Krispy Kreme, disse ele. Fui de carro até Beaverton. Uma garota estava desaparecida, e Derek comprando donuts. Que maravilha. Susan olhou para Clá. Porém, ele não começou a passar um sermão sobre a gravidade da situação. Pegou 2 donuts e mordeu um. Eles são melhores quando estão frescos, anunciou. Ian pegou um bolinho de maçã. Você não quer um? Perguntou ele para Susan. Susan queria, mas não estava interessada em encher a bola de Derek. Não, obrigada, respondeu. Derek começou a mexer no equipamento. Vou montar as coisas, disse ele. Abriu o laptop, ligou o projetor e um quadrado colorido apareceu na parede branca. Susan ficou olhando o borrão entrar em foco, revelando a página título de um PowerPoint. Em um fundo vermelho sangue, lia-se em uma fonte de Halloween, o assassino de colegiais. O assassino de colegiais? Perguntou Clay, incrédulo, com pedaços brancos de cobertura de donut grudados nos cantos da boca. Sua voz estava gorda de açúcar. Derek baixou os olhos, encabulado. Ainda estou trabalhando em um nome. Muito literal, disse Clay. Precisamos de algo empolgante. O estrangulador do Willamette? Sugeriu Derek. Ian deu de ombros. Um pouco derivativo. É uma pena que ele não coma as vítimas, disse Clay secamente. Se comesse, poderíamos inventar algo brilhante. Então, há quanto tempo a terceira garota está desaparecida? Pergunta Susan. Derek Pigaria. Desculpe. Ele encarou o grupo com um ar de autoridade, punhos na mesa.
Vamos começar com Lee Robinson, da Cleveland High. Ela desapareceu em outubro. Tinha um ensaio com um coro de jazz depois da escola. Quando terminou, saiu do ginásio onde ensaiava e disse a alguns amigos que iria andando para casa. Lee morava a 10 quadras de lá. Susan abriu o bloco de anotações. Era noite? Pergunto. Não, respondeu Derek. Mas quase. Lee nunca chegou em casa. Quando estava cerca de 1 hora atrasada para o jantar, a mãe começou a ligar para as amigas dela. E então, às 21h30, ligou para a polícia. Ainda não estavam pensando no pior. Derek pressionou uma tecla em seu laptop e a página título se dissolveu, mostrando a imagem de uma matéria do Herald escaneada. Essa foi a nossa primeira matéria, na capa do caderno de cidade, 29 de outubro, 48 horas depois do desaparecimento de Lee. Susan sentiu um choque de tristeza ao ver a foto escolar sorridente da garota. Cabelo liso e castanho, blusão do coro de jazz, espinhas, sombra azul e glossário. Derek prosseguiu. Os policiais pediram que qualquer pessoa que tivesse informações ligasse para o Disque Denúncia. Receberam mais de 1000 chamadas. Nenhuma deu em nada. Tem certeza que não quer um bolinho de maçã? Pergunto Ian a Susan. Tenho, respondeu ela. Derek pressionou outra tecla. A matéria se dissolveu revelando outro slide, uma imagem da primeira página. A matéria de 1º de novembro foi de primeira página. Garota desaparecida. Lá estava a foto escolar novamente, junto com uma da mãe, do pai e do irmão de Lee em uma vigília no bairro. Tivemos mais 2 matérias depois dessa, sem muita novidade, falou Derek. Outro slide. Este era datado de 7 de novembro, outra manchete de primeira página, garota desaparecida encontrada morta. Um voluntário de busca e salvamento a encontrou no lamaçal da orla de Ross Island. Ela havia sido estuprada e estrangulada até a morte. O legista estimou que ela estava uma semana no lamaçal. Daí o Herald publicou uma matéria por dia durante uma semana. Boatos, indícios, vizinhos recordando como Lee era adorável, colegas de classe fazendo vigília, serviços religiosos, um fundo de recompensa cada vez mais vultoso por informações que levassem ao assassino. No dia 2 de fevereiro, Dana Stump terminou um ensaio da equipe de dança da Lincoln High, falou Derek. Ela tomou um banho, se despediu dos amigos e foi andando até seu carro, que estava no estacionamento dos estudantes. Nunca chegou em casa. A mãe dela, uma corretora imobiliária, estava mostrando uma casa na região leste e só chegou em casa depois das 9. Ela ligou para a polícia pouco depois da meia-noite. Slide. Outra garota desaparecida, gritava a primeira página da edição de 3 de fevereiro do Herald. Outra foto escolar. Susan inclinou o corpo um pouco para frente e examinou a garota na parede. A semelhança era surpreendente. Dana não usava aparelho nem tinha espinhas, então, à primeira vista, parecia mais bonita do que Lee. Porém, se você olhasse com atenção, elas poderiam ter sido parentes. Dana era a garota que Lee iria se tornar assim que tirasse o aparelho e as espinhas sumissem. Tinha o mesmo rosto oval, olhos grandes, nariz pequeno e comum e cabelos castanhos. Ambas eram magras, com seios começando a surgir timidamente. Dana estava sorrindo na fotografia. Lee, não. Susan tinha acompanhado a história. Não dava para evitá-la vivendo em Portland. À medida que os dias passavam sem nenhuma pista do paradeiro de Dana, elas se fundiram em uma só garota, Dana e Lee. Um mantra grave repetido sem parar pelos canais de notícias locais, a despeito do que estivesse acontecendo nacional ou internacionalmente. O máximo que a polícia dizia publicamente era que estavam considerando a possibilidade de os 2 casos estarem relacionados, mas na cabeça de todas as pessoas não havia dúvida. As fotos escolares das duas sempre apareciam lado a lado. Eram referidas como as garotas. Derek olhou dramaticamente de um em um. Um canoeiro encontrou o corpo parcialmente escondido pela vegetação na margem do Esplanade no dia 14 de fevereiro. Que beleza, né? Ela havia sido estuprada e estrangulada até a morte. O slide dissolveu mostrando o jornal daquele dia, 8 de março. Terceira garota desaparece. Prefeitura reativa força-tarefa beleza mortal. Derek resumiu. Christy Mather saiu da escola ontem às 18h15 depois do ensaio de uma peça. Deveria ter ido direto para a casa de bicicleta. O pai dela é taxista. Trabalha à noite. Passou em casa por volta das 20 horas, sem conseguir falar com ela por telefone. Ligou para a polícia às 20h30. Ela ainda está desaparecida. Susan examinou a fotografia da garota. Era mais gordinha do que Dana e Lee, mas tinha o mesmo cabelo castanho e olhos grandes. Olhou para o relógio redondo e branco que zumbia sobre a porta na parede oposta. O ponteiro preto dos minutos saltou para frente. Eram quase 6h30. Christy Mathers estava desaparecida há 12 horas. Um arrepio gélido envolveu a espinha de Susan enquanto ela percebia que provavelmente não haveria um reencontro feliz no fim daquela história. Ian se voltou para Susan. A sua matéria é sobre Art Sheridan, não sobre as garotas. As garotas são, ele passou a mão pelo cabelo até o rabo de cavalo. Pano de fundo. Escreva isso direito e sua carreira está feita. Derek Parishia confuso. Como assim? Você disse que a história era minha. Passei metade da noite em claro trabalhando nesta apresentação. Mudança de planos, disse Ian. Ele lançou um de seus sorrisos bonitos para Derek. Mas o PowerPoint ficou ótimo.
A testa inteira de Derek se contraiu. Relaxe, disse Ian com um suspiro. Você pode atualizar o site. Estamos montando um blog. 2 bolinhas vermelhas perfeitas apareceram nas bochechas de Derek e Susan pôde ver sua mandíbula se retesar. Ele olhou de Ian para Clay. Clay se ocupou com outro donut. Ele olhou com malícia para Susan. Susan deu de ombros e abriu um meio sorriso. Ela podia. Ok, falou Derek assentindo resignadamente. Fechou o laptop e começou a enrolar o cabo dele na mão. Então se interrompeu, o cabo nó apertado em volta do punho cerrado. O estrangulador das escolas, disse. Todos olharam para ele. Ele sorriu, feliz consigo mesmo. Como não? Acabei de pensar nela. Ian olhou para Clay, a cabeça inclinada interrogativamente. Não, pensou Susan. Não deixe esse imbecil dar o nome do assassino. Não Derek, o caretão. Clay assentiu algumas vezes. O estrangulador das escolas. Ele deu uma risadinha alegre. É cafona. Mas eu gosto. O riso foi sumindo e ele ficou completamente parado por um instante. Então pigarreou. Alguém deveria escrever um obituário, disse baixinho. Por via das dúvidas. Clay apanhou o copo de café frio e olhou para dentro dele de um jeito taciturno. Derek olhou para as próprias mãos. Ian mexeu no rabo de cavalo. Susan ergueu os olhos para o relógio. O ponteiro saltou para o próximo minuto. O som dele ecoou na sala pequena e repentinamente silenciosa. Capítulo 6. Art contou os comprimidos de Vicodin. Trees. Colocou 2 das pílulas ovais brancas sobre o tanque da privada e aninhou as outras 11 no porta-remédios de bronze, acolchoando-as cuidadosamente com algodão para que não fizessem barulho. Então colocou o porta-remédios no bolso do blazer. Trees Vicodin Extra Forts. Era para ser o suficiente. Ele suspirou e tirou o porta-remédios do bolso. Contou outros 5 comprimidos do frasco de plástico âmbar, acrescentou-os ao porta-remédios e o guardou de volta. 18 comprimidos de Vicodin. 10 mg de codeína e 750 mg de acetaminofeno em cada dose. A dosagem máxima de acetaminofeno tolerada pelos rins humanos era de 4.000 mg em 24 horas. Art já tinha feito as contas. Dava 5,33 comprimidos por dia. Nem de perto bastante. Então ele começou a jogar com o vício. Permitiria a si mesmo tomar um a mais a cada alguns dias. Quando chegasse a 25, se forçaria a parar, partiria os comprimidos em 2 e voltaria à dose recomendada de 4 ou 5 por dia. Então aumentaria a dose de novo. Era um jogo. Todo mundo tinha sua vez. Vicodin para a dor. Xanax para os ataques de pânico. Zantac para o estômago. Ambien para dormir. Todos no porta-remédios. Ele passou os dedos pelo contorno do queixo. Nunca tinha sido muito bom em fazer a barba, mas ultimamente aquilo havia se tornado quase perigoso. Puxou um pedacinho de toalha de papel que estava grudado em um talho. Ele saiu, mas a ferida começou a sangrar de novo na mesma hora. Jogou um pouco de água fria no rosto, arrancou outro pedaço de papel toalha do rolo, pressionou-o contra o queixo e se olhou no espelho. Art nunca fora capaz de avaliar a própria aparência. Seus dons eram avaliar a aparência dos outros, empatia, boa memória e uma determinação obsessiva e tenaz que o forçava a considerar todas as probabilidades até que, como uma ferida descascada, a verdade aparecesse. Raras vezes havia se preocupado, no decorrer da sua estranha carreira de detetive de homicídios, em prestar atenção em como parecia às outras pessoas. Agora, procurava por detalhes em sua própria imagem. Tinha olhos tristes e negros. Já eram assim bem antes de ouvir falar de Gretchen Lowell, bem antes de se tornar policial. Seu avô, um padre excomungado, fugira da Irlanda do Norte, e Art tinha os olhos dele, saudosos de casa, independentemente de quantas pessoas houvesse sua volta. Sempre tivera olhos tristes, mas era como se nos últimos anos seus outros traços tivessem se retraído, de modo que se sobressaíam. Tinha o queixo forte da família da mãe, um nariz que quebrara em um acidente de carro e bochechas que faziam covinhas quando ele se permitia um sorriso de um lado só. Não era bonito. Mas também não era feio, se você gostasse do tipo depressivo, de aparência comum. Ele sorriu para a própria imagem e se envergonhou imediatamente do resultado. A quem ele estava enganando? Porém, estava disposto a se esforçar. Tentou baixar o topete na frente da cabeleira castanha e encaracolada e alisar as sobrancelhas. Usava um blazer de veludo cotelé castanho amarelado ridiculamente professoral e uma gravata marrom e prateada comprada pela sua ex-mulher, que ele sabia ter bom gosto só porque ouvia as outras pessoas falarem. O blazer, que no passado servirá perfeitamente, agora estava folgado demais nos ombros. Mas as meias estavam limpas. Ele parecia, pelo menos para si mesmo, quase normal. Fazia 2 anos que não se sentia descansado.
Tinha 40, mas parecia no mínimo 5 anos mais velho. Estava lutando e perdendo uma batalha contra os remédios. Não suportava tocar os filhos. E parecia quase normal. Sim, iria conseguir. Era um policial, lembrou a si mesmo. Sem mentir que é uma beleza. Ele arrancou a toalha de papel do rosto e o atirou no lixo debaixo da pia. Então agarrou os 2 lados da pia e examinou seu reflexo. Mal dava para notar o talho. Ele sorriu. Ergue as sobrancelhas grossas. Olá. Que bom rever você. É isso aí. Alto astral. Tudo em cima. Suspirou e deixou o rosto voltar para a expressão natural de desânimo. Então pegou distraidamente os 2 comprimidos de cima do tanque da privada e os engoliu sem água. Eram 6:30 da manhã. Mais de 12 horas haviam se passado desde o desaparecimento de Christy Mathers. Os oficiais da nova força-tarefa estavam em um prédio que antes era de um banco e que a prefeitura arrendara há alguns meses como escritório temporário. O edifício de tijolos de cimento era um retângulo de um andar, com poucas janelas e totalmente cercado por estacionamentos. O caixa eletrônico drive-thru ainda estava funcionando. Art olhou para o relógio. Quase 7. Passar a noite indo de porta em porta só serviu para deixar os moradores assustados e cansados. Henry deixou Art em casa às 3 da manhã com o endereço do escritório da nova força-tarefa. Durma bem, tinha dito Henry. E os 2 riram. Agora Art estava do outro lado da rua, com as mãos enfiadas fundo nos bolsos, examinando o espetáculo. Um táxi o deixará lá, uma concessão feita por conta dos remédios. Era um viciado, mas um viciado responsável. Um sorriso passou pelos seus lábios. Uma porra de um banco. Já havia 3 vans dos noticiários locais no estacionamento que cercava o prédio. Todas as notícias que você precisa saber, dizia o slogan em uma delas. Nenhum canal de notícias de rede ainda, ele notou. Porém, se estivesse certo, seria apenas uma questão de tempo. Ele ficou olhando os repórteres, enfiados em casacos absurdamente quentes e impermeáveis, conversarem com seus cinegrafistas barbudos. Eles corriam para frente cheios de esperança sempre que um carro estacionava e então voltavam para seus cigarros e garrafas térmicas de café quando viam quem o ocupava. Art percebeu que estavam esperando por ele. Não estavam interessados nas garotas. Nem na força-tarefa. Nem, com toda certeza, em uma matéria. Queriam ele. A última vítima da beleza mortal. Os ossos dos seus dedos ficaram frios. Ele passou uma das mãos no cabelo e notou que ele estava molhado. Passará 10 minutos parado na chuva fraca. Você vai ter a sua morte, ele pensou. As palavras não estavam na sua voz, mas na dela. Melodiosa. Atacadora. Você vai ter a sua morte, querido. Ele respirou fundo, a empurrou para longe de sua mente por um instante, e começou a andar em direção ao seu novo escritório. A multidão de repórteres se enxameou em volta dele assim que seus sapatos tocaram o concreto molhado do estacionamento. Ele ignorou as perguntas e as câmeras e atravessou mais rápido que pôde o corredor polonês, os ombros encurvados contra a chuva. Qual é a sensação de estar de volta? Como está a sua saúde? Você tem mantido contato com Gretchen Lowell? Não se distraia, ele disse a si mesmo. Passou os dedos pelo porta-remédios no bolso, retirando o conforto de sua presença. Siga adiante. Ele mostrou o distintivo para o segurança na porta e deslizou para dentro, deixando os repórteres encurralados para trás. O banco estava cheio de gente, limpando, destruindo o velho balcão de atendimento, trocando móveis de lugar. O pó das paredes de compensado derrubadas e o zumbido de ferramentas elétricas deixavam o ar espesso. As partículas queimavam os olhos de Art enquanto ele corria os olhos pela sala. Henry estava parado logo em frente à porta, esperando por ele. Tinha ensinado a Art as manhãs quando ele se tornou detetive e vinha cuidando dele desde então. Sendo um homem grande, com uma careca reluzente e bigode grisalho grosso, quando queria, Henry impunha respeito. Mas o sorriso enrugado e os olhos azuis bondosos entregavam sua natureza mais terna. Henry sabia dessas 2 facetas e se aproveitava delas. Naquele dia, estava vestindo uma blusa de gola rolê preta, jaqueta de couro preto e jeans preto. Usava um cinto de couro preto trabalhado à mão com fivela de prata e turquesa. Era um conjunto que Henry repetia sem grandes variações. Henry estava limpando atentamente pó branco da calça preta quando viu Art. Conseguiu passar pelos urubus locais? Perguntou ele alegremente. Art tinha sido objeto de uma atenção muito mais voraz por parte da imprensa, e Henry sabia disso. Aquilo não é nada. Disso você entende, concordou Henry. Está preparado? O máximo possível. Art olhou em volta. Isso aqui é um banco. Espero que não seja alérgico a pó de asbesto. Isso não lhe parece estranho? Pergunto a with acute RTI. Sempre gostei de bancos, disse Henry. Eles me lembram dinheiro. Estão todos aqui, amontoados no cofre esperando por você. No cofre? Brincadeira, disse Henry. Tem uma sala de repouso, com micro-ondas. E frigobar. É claro, já que é um banco. Como está o astral? Como se eles estivessem prestes a ver um fantasma, disse Henry. Art balançou os dedos para o amigo. Bu. Uma pia, o frigobar e um balcão com armários dominavam uma das paredes da sala de repouso. Várias mesinhas quadradas tinham sido juntadas para improvisar uma mesa de reunião.
Os 9 detetives estavam sentados ou em pé em volta delas, muitos com canecas de café. A conversa parou no ato quando Art entrou. Bom dia, disse ele. Correu os olhos pelo grupo. Havia trabalhado com 5 deles, incluindo Henry, na força-tarefa Beleza Mortal. 2 eram novos. Eu sou Art Sheridan, disse ele com uma voz forte. Todos sabiam quem ele era. Até os 2 que ele não conhecia. Mas aquilo serviu de ponto de partida para Art. As novas aquisições eram Mike Flanagan e Jeff Hale. Os 2 de altura e constituição mediana, um moreno e o outro loiro. E, na mesma hora, Art os apelidou mentalmente de Hard Boys. 2 Os outros 5 eram Claire Maslan, Martin Young, Greg Fremont, Annie Boyd e Josh Levy. Ele havia trabalhado com alguns daqueles detetives por anos a fio, dia e noite, e, com exceção de Henry, não via nenhum deles desde que recebera a alta do hospital. Não quisera ver nenhum deles. Agora olhavam com uma mistura de carinho e ansiedade. Art se sentiu mal por eles. Sempre se sentia mal pelas pessoas que sabiam pelo que ele havia passado. Aquilo o constrangia. Sabia que era dever dele deixá-los à vontade, para que trabalhassem bem para ele, sem distrações, sem compaixão. Sabia que a melhor tática era agir como se nada tivesse acontecido, como se o tempo não tivesse passado. De volta ao trabalho e pronto. Sem discursos emotivos. Mostrar que estava em ponto de bala, sob controle. Claire, disse ele, girando o corpo para encarar a pequena detetive. Qual é a situação de segurança nas outras escolas? O restante da equipe tinha sido trazido naquela manhã. Porém, Claire e Henry estavam trabalhando no caso desde o início. Claire se impertigou um pouco na cadeira, surpresa, mas feliz em ser colocada no centro das atenções, como Art sabia que ela ficaria. As atividades extra-classe foram canceladas até segunda ordem. Temos 4 policiais em cada escola e 6 unidades patrulhando os arredores delas entre as 17 e 19 horas, o horário em que ele costuma pegá-las. As escolas estão tendo reuniões de segurança hoje. E mandando cartas para os pais sugerindo que não deixem as filhas irem para a escola ou voltarem para casa andando ou de bicicleta. Ótimo, disse ele. Busca e resgate. Martin Noin se inclinou para frente. Estava usando um boné dos Portland Trail Blazers. Art não se lembrava de vê-lo sem ele. Acabei de receber novas informações. A busca de ontem à noite não deu em nada. Temos quase 50 pessoas e 10 cães fazendo uma busca diurna em um raio de 2,5 km² em volta da casa dela. Além de 100 voluntários. Nada ainda. Quero a estrada perto da Jefferson bloqueada entre as 17 e 19 horas. Parem todos os carros. Perguntem se as pessoas viram alguma coisa. Se vão passar por lá hoje, provavelmente pegaram o mesmo trajeto ontem. Lee Robinson tinha um celular, não tinha? Quero o registro de chamadas dela e o registro de e-mails de todas as garotas na minha mesa. Ele se virou para Annie Boyd. Ela tinha sido a terceira profiler que o FBI mandara para trabalhar no caso Beleza Mortal, e a única que não era uma babaca insuportável. Art sempre gostou de Annie, mas não responderá às cartas que ela enviará espaçadamente no decorrer dos últimos 2 anos. Quando teremos um perfil? Annie terminou uma lata de Diet Coke e a colocou na mesa, onde ela fez um barulho metálico. Estava com o penteado afro da última vez em que Art a vira. Agora, o cabelo preto estava armado em milhares de trancinhas. Elas balançaram quando Annie inclinou a cabeça. 24 horas. No máximo. Algum esboço? Homem, de 30 a 50 anos. Além do óbvio. Que é? Ele se esforça para devolver as vítimas. Ela encolheu os ombros gorduchos. Fica arrependido. Então estamos procurando um homem entre 30 e 50 anos arrependido do que faz, resumiu Art. Parece familiar? Se ele se arrepende, teorizou em voz alta para Annie, é vulnerável, certo? Ele sabe que o que fez é errado. Talvez seja possível intimidá-lo, sim. Art se inclinou para frente sobre a mesa, apoiando-se nos braços, e encarou o grupo. Eles o observaram com expectativa. Ele percebia que muitos dos presentes tinham passado a noite em claro, trabalhando no caso. Cada minuto que passasse minaria aos poucos o moral deles. Dormiriam menos, comeriam menos, preocupariam-se mais. A equipe dele. Responsabilidade dele. Art não era um bom chefe. Sabia disso. Colocava as pessoas que trabalhavam com ele acima das pessoas para as quais trabalhava. Isso fazia dele um bom líder. Enquanto estivesse mostrando resultados, os manda-chuvas fariam vista grossa quanto à parte administrativa. Tinha passado 10 anos trabalhando na força-tarefa Beleza Mortal, 4 deles no comando, antes de pegar Gretchen Lowell. Sentirá o fio do machado no pescoço durante todo o tempo que ocupará o cargo. Tinha provado que era bom e quase morrido durante o processo. E, por causa disso, possuía a tênue confiança das pessoas naquela sala. Isso fez odiar ainda mais o anúncio que tinha que fazer. Antes de prosseguirmos, tenho que avisá-los de que uma jornalista do Herald, Susan Ward, ficará me seguindo. Os corpos se retesaram. Eu sei, suspirou Art. É atípico. Mas tenho que fazer isso e vocês vão ter que acreditar em mim quando eu digo que tem um bom motivo. Vocês estão livres para cooperar até onde se sentirem confortáveis. Olhando pela sala, perguntou-se no que eles estariam pensando. Que ele estava atrás de fama. Atrás de uma promoção?
Uma exclusiva em troca de silêncio sobre alguma informação prejudicial? Nem perto disso, pensou Art. Alguma pergunta ou pulga atrás da orelha? Pergunto. 6 mãos se levantaram. Capítulo 7. Fale sobre Art Sheridan, disse Susan. Estava no meio da tarde e ela havia terminado de ler a pasta de material de pesquisa que Derek tinha tirado do arquivo do Herald e entregado para ela com um bolinho de maçã enrolado em papel alumínio. Ele estava tentando ser engraçado? Agora ela estava sentada na ponta da mesa de Quentin Parker, com um bloco de anotações na mão. Parker era o repórter policial. Era calvo, gordo e fazia pouco de diplomas de jornalismo, quanto mais de mestrados. Era da velha guarda. Belligerent. Condescendent. Provavelmente alcoólatra. Mas era inteligente e Susan gostava dele. Parker recostou na sua cadeira de escritório, agarrando os braços dela com as mãos fortes. Ele sorriu. Por que demorou tanto? Eles te contaram sobre minha série vencedora do Pulitzer? Ele riu com desdém. Eles te contaram que foi a sua boceta que ganhou essa matéria? Ela sorriu com doçura. Minha boceta é minha mais incansável defensora. Parker gargalhou e olhou para ela com carinho. Tem certeza de que você não é minha filha? Sua filha tem cabelo rosa? Ele sacudiu a cabeça fazendo sua papada balançar. Só por cima do meu cadáver. Olhou em volta da redação, para as fileiras de pessoas olhando para telas de computador ou falando ao telefone. Olhe só para esse lugar, disse ele fazendo uma careta triste para um ambiente silencioso e sóbrio, todo carpetes e baías. É como trabalhar na porra de um escritório. Venha, suspirou ele, esforçando-se para se endireitar e sair da cadeira. Vou comprar um sanduíche horroroso para você na lanchonete e a gente brinca de repórter. A lanchonete ficava no subsolo do prédio. A comida era típica gororoba de empresa, bandejas sob lâmpadas de aquecimento, saladas de alface congeladas, batatas assadas murchas. Uma parede de máquinas de venda automática de aço e vidro que provavelmente estava no prédio há 30 anos oferecia maçãs vermelhas do tamanho de tangerinas, sanduíches em forma de triângulo, fatias de torta e bananas um pouco machucadas. Parker comprou 2 sanduíches de presunto e queijo de uma das máquinas e entregou um a Susan. Uma vez que a comida era horrível, a maioria dos funcionários do jornal nem se importava em ir à lanchonete, quanto mais sentar lá para aproveitar o ambiente. Então Parker e Susan não tiveram dificuldade para encontrar uma mesa de fórmica bege vaga. O fedor de cigarro velho circundava Parker como uma aura. Sempre parecia que ele tinha acabado de voltar de uma pausa para o cigarro, embora Susan nunca o tivesse visto saindo da mesa. Ele deu uma mordida generosa no sanduíche e limpou um pouco de maionese do queixo com as costas da mão. Então diga, falou ele. Susan abriu o bloco de anotações e deu um sorriso estonteante. Susan Ward, Ron Rono, Oregon Herald. O senhor se importa se eu fizer algumas perguntas? De modo algum. É um ótimo jornal. Um ótimo jornal. Detective A. with Acute RTI Sheridan. Ele estava na força-tarefa Beleza Mortal desde o início, certo? E ele e o parceiro investigaram o primeiro corpo. Parker assentiu, seu queixo se multiplicando ao fazê-lo. Isso. Fazia algumas semanas que ele era policial de homicídios. O parceiro era Henry Sobol. Foi o primeiro caso de Sheridan. Dá pra imaginar uma porra dessas? Um serial killer no primeiro caso. Sortudo de merda. É claro que àquela altura ele ainda não sabia. Era só uma puta morta. Jagger encontro no Forest Park. Nua. Torturada. Era uma coisa doentia. Inofensivo se comparado com o que estava por vir, mas doentio bastante para atrair alguma atenção. Em se tratando de uma puta. Isso foi em 1994. Maio. Susan conferiu suas anotações. Então eles encontraram outros corpos, no decorrer daquele verão, certo? Em Idaho e Washington. Certo. Teve aquele garoto em Boise. 10 anos de idade. Desapareceu, depois o acharam morto em uma vala. Um velho em Olímpia foi encontrado assassinado no próprio quintal dos fundos. Então teve uma garçonete em Salem. Alguém atirou o corpo dela de um carro em movimento na autoestrada. Causou um engavetamento de 4 carros que atrasou o tráfego por horas. A população ficou puta da vida. E Sheridan reconheceu a assinatura, não foi? Marcas no tórax? É. Foi assim que nós chamamos na imprensa. Marcas no tórax. Ele se inclinou para frente, sua vasta circunferência avolumando-se contra a mesa. Sabe o que é uma faca X-acto? Aquela que parece uma caneta com uma lâmina na ponta? Susan assentiu. Todos eles foram retalhados com uma dessas. Todos, sem falta. Lesões muito específicas infligidas enquanto os idiotas ainda estavam vivos. Específicas como. Ela assinava o trabalho. Gravava um coração em cada um deles.
Havia muitos outros ferimentos no tórax, então os corações eram meio difíceis de achar, tipo uma agulha no palheiro. Alguém acabaria achando um dia. Mas Sheridan percebeu antes do que a maioria. Era o primeiro caso dele, sua puta morta. Garanto a você que não era grande prioridade para o esquadrão. Quero dizer, eles nem conseguiam achar uma família para reclamar o corpo. Tinha fugido de um orfanato. Mas Sheridan não quis largar de mão. E quando os homens do poder perceberam que tinha um serial killer nas mãos que estava torturando e matando contribuintes a esmo, eles formaram uma força-tarefa mais rápido do que você pode dizer noticiário da noite. Ele deu outra mordida no sanduíche, mastigou 2 vezes e voltou a falar. Você tem que entender que ela deixou os investigadores perdidinhos. Nós já entendemos algumas coisas sobre serial killers. Gretchen Lowell não se enquadrava. O perfil das vítimas era uma bagunça. Ela mantinha o padrão dos ferimentos nos tóraces. Eles eram cortados, esfaqueados, talhados e, às vezes, queimados. Mas havia também um menu chinês inteiro de outras merdas psicóticas. Às vezes, fazia as vítimas beberem diabo verde. Outras vezes, dissecava os corpos. Arrancava os baços. Tirava os apêndices. As línguas. Alguns eram basicamente fatiados. E, além disso, tinha cúmplices. E era mulher. Ele engoliu o bocado e largou o sanduíche na mesa. Você não está comendo, disse. Susan parou de escrever e olhou com ceticismo para o sanduíche envolvido em filme de PVC. Estava um pouco enjoada e o sanduíche estava largado ali, como algo que já estava morto há algum tempo. Ela olhou para Parker. Ele ergueu as sobrancelhas, na expectativa. Ela o desembrulhou e deu uma mordidinha em um canto. Era presunto, mas tinha gosto de peixe. Parker pareceu ficar satisfeito. Ela largou o sanduíche e prosseguiu com as perguntas. Então, conte-me sobre os cúmplices. Eram todos homens, certo? Pobres diabos. Eles acham que ela encontrou a maioria deles através de anúncios pessoais de jornal, ou, mais tarde, em sites de encontro na internet. Usava informações falsas para se registrar nos sites e então saía procurando alvos. Aparentemente, tinha uma queda por homens que pudesse manipular. Ela os isolava dos amigos. Encontrava a fraqueza deles. E os dobrava até quebrarem. Ele sorriu com maldade e uma pequena gota de maionese jorrou do canto da sua boca. Ela tem muito em comum com a minha mulher, na verdade. Namorei um cara uma vez que tinha conhecido a ex-mulher através de anúncio pessoal. Um dia, ela esvaziou a conta deles no banco e se mudou para o Canadá enquanto ele estava no trabalho. Pra você ver, disse Parker sorrindo e limpando a boca com guardanapo. Nem sempre dá certo, não é mesmo? O que você achou da força-tarefa na época? De como ela foi conduzida? Você escreveu um monte daquelas matérias. Parker fez um gesto de desdém com a mão. Houve muita politicagem. Muita pressão das famílias, da mídia e dos políticos. Não via tanta punhalada pelas costas desde que minhas filhas eram adolescentes. O FBI mandou 3 profilés diferentes. E eles tiveram 3 líderes antes de finalmente darem a força-tarefa para Sheridan. O trabalho exauria os detetives depois de alguns anos. Quero dizer, eles perseguiam pistas o dia inteiro, todos os dias, e não chegavam a lugar nenhum. Tinha um banco de dados com algo em torno de 10.000 palpites individuais. O perfil que o FBI deu a eles estava todo errado. Em um ano havia 48 policiais trabalhando no caso. Então, um ano se passava sem novas vítimas e a opinião pública ficava puta com o fato de eles não surgirem com nada e de como o dinheiro dos impostos estava sendo jogado fora. Assim, no ano seguinte, a força-tarefa ficava reduzida a 3 sujeitos. Outro corpo surgia e a coisa voltava a crescer. Sheridan foi o único policial que ficou todos os 10 anos na força-tarefa. Ele foi o único que nunca pediu para ser transferido. Ela havia parado de escrever no bloco de anotações. Você o conhece? Claro. Do jeito, deixe-me fazer umas perguntas enquanto você foge de mim pelo corredor ou do jeito, vamos tomar uns drinks e conversar sobre isso. Do primeiro. Ele tinha mulher e 2 filhos pequenos. Totalmente apaixonado por eles. A mulher era namorada da época da faculdade. Cheguei a conhecê-la uma vez. Simpática. Até onde descobri, ele tinha beleza mortal, a família e quase nada mais. O que você achava dele? Pergunta Susan. Bom policial. Intelligent. Poderia ter tido que engolir muito sapo por conta disso. Ele tem mestrado em criminologia ou alguma porra dessas. Cria da universidade total. Mas os colegas gostavam dele. Justo. Determinado. E, acrescentou Parker, agitando a mão no ar, um pouco desligado. Como assim, desligado? Pergunta Susan. A caneta largada perto do sanduíche. Ele deu de ombros. Vamos dizer apenas que ele era bastante dedicado ao trabalho. Mas também trabalhou em um só caso por 10 anos. Onde ele esteve nesses últimos 2 anos, você sabe? Aqui, até onde eu sei, respondeu Parker. Incapacitado. Ela aprontou com ele. Sheridan ficou 1 mês no hospital. Depois de lá, clínica de reabilitação. Mas ouvi dizer que ele trabalhou com a procuradoria no acordo que fizeram com ela, então ele não exatamente sumiu da face da terra. Ela se declarou culpada por 5 assassinatos em Oregon e 6 em Washington e Idaho, por sequestro e tentativa de assassinato e ainda confessou mais 20 vítimas, certo?
Em troca da prisão perpétua, isso. Muita gente achou que ela deveria ter entrado na agulha. O que você acha? Pergunta Susan. Queria que tivesse havido julgamento. Adoro um bom drama de tribunal, e pagaria uma grana para ver Archie Sheridan testemunhar. Susan mordeu o lábio. Por que ela foi atrás dele? Não faz sentido. Ele estava no comando da força-tarefa. A foto dele estava o tempo todo nos jornais naquela época. Ela sentiu a necessidade de se apresentar. Foi direto ao escritório dele, ofereceu suas supostas habilidades pseudopsiquiátricas. Talvez fosse uma espécie de desafio. E não podemos nos esquecer do fato de que ela é maluca. Ele atirou o último pedaço do sanduíche na boca como um ponto de exclamação. Por que eles a chamaram de beleza mortal? Pergunta Susan. O crédito é meu, disse ele com orgulho. Pedi ao legista que examinou a puta morta de Sheridan para descrever a condição do cadáver. Ela tinha sido bastante retalhada. Ele assobiou e disse, é uma beleza. Foi a autópsia mais interessante que ele fez no ano. O último trabalho dele era em Newport. Só pintava afogamentos e suicídios. Estava feliz da vida. Foi só uma coincidência que Gretchen Lowell fosse bonita. Ainda não fazia sentido para Susan. Aquela era uma mulher que tinha um forte instinto de sobrevivência. Há 10 anos que vinha matando sem parar. Pelo menos. Sequestrar um policial que estava perseguindo não ajudaria em nada. O que você acha das teorias de que ela queria ser detida? Ser pega? Suicídio através de um policial? Bestira. Rekaku Parker. Gretchen Lowell é uma psicopata. Ela não é igual a gente. Não precisa de motivo para fazer as coisas. Gostava de matar pessoas. Admitiu isso na prisão. Raptou Archie Sheridan, o drogou e torturou por 10 dias, e o teria matado se ele não a tivesse convencido do contrário. Ele a convenceu do contrário. Simples assim. Foi ela quem ligou para o 911. Se não tivesse treinamento médico, ele estaria morto. Um dos paramédicos me disse que ela o manteve vivo por quase 30 minutos fazendo RCP antes de eles chegarem. Salvou a vida dele. É isso aí. Meu Deus, isso deve foder com a cabeça de uma pessoa. Os lábios de Parker estavam brilhantes de gordura. Imagino que sim. Capítulo 8. O prefeito de Portland, Bob Bunny Anderson, estava anunciando a nova força-tarefa em uma entrevista coletiva vespertina nos novos escritórios. Era lá que Susan deveria finalmente conhecer seu personagem. Susan odiava coletivas de imprensa. Eram artificiais, protocolares e quase nunca revelavam algo que fosse vagamente verdadeiro e servisse para escrever uma boa matéria. As informações passadas eram precisas, sem dúvida, mas nunca verdadeiras. Ian insistiu em ir com seu carro. Susan não via problema nisso, uma vez que o Saab maltratado dela estava sempre entulhado dos utensílios de sua vida. Revistas, garrafas d'água vazias, jaquetas despidas, blocos de anotações e canetas, dezenas de canetas. Ela descobriu que os passageiros muitas vezes não compreendiam sua completa falta de interesse em catar batatas fritas velhas do chão, muito menos em tirar poeira do painel. Parker, que estava cobrindo a coletiva e não gostava de Ian pelo simples fato de ele ter se formado em jornalismo em 1986, foi em um carro separado. Ainda chovia. O céu estava totalmente branco e os contrafortes que cercavam a cidade pareciam sombras dentadas e turvas. Enquanto atravessavam a ponte, Susan espalmou a mão na janela do carona, observando os regatos de água da chuva recortarem seus trajetos vidro abaixo. Tanta gente havia mudado para Portland por conta da qualidade de vida e das políticas progressistas. Compravam uma bicicleta, uma casa de madeira grande e antiga e uma máquina de café expresso. Então, depois do primeiro inverno melancólico, voltavam para L.A. Mas Susan gostava de ver a chuva escorrendo, da maneira como ela distorcia a paisagem atrás de cada para-brisa, de cada janela. Da maneira como a luz borrava em volta dos faróis e brilhava no asfalto. Do raspar dos limpadores de para-brisa. Susan tinha que perguntar. O fato de eu ter sido escolhida, disse, ainda olhando pela janela, tamborilando os dedos no vidro frio e duro, não tem nada a ver com seu pau, certo, Ian? Ian pareceu ficar honestamente chocado. Meu Deus! Não, não, Susan. Howard quis você. Eu só concordei. Eu jamais. Ele não quis terminar a frase. Ótimo, disse Susan. Porque assim que eu começar a achar que o sexo está interferindo no nosso relacionamento profissional, ele vai acabar. Ela virou o rosto e olhou para ele com os olhos verdes e duros. Você sabe disso, não sabe? Ele pigarreou e seu rosto e pescoço ficaram vermelhos. Zai. Ela deixou os olhos derivarem de volta para fora, para além do Willamette. Você não adora a chuva? Annie Boyd e Claire Maslin estavam uma de frente para a outra na sala de repouso retangular do antigo banco. Claire era a menor mulher que Annie tinha conhecido na vida.
O negócio era que Claire era tão franzina e ossuda que parecia menor do que era. Mas Anne gostava de Claire. Ela parecia um adolescente, mas era uma das policiais mais obstinadas com que Anne já trabalhará. Como um daqueles cachorrinhos bonitinhos que enfiam os dentes no antebraço de uma pessoa, prendem a mandíbula e só conseguem ser arrancados depois de tomar tranquilizantes. Tinham ficado amigas durante o caso Beleza Mortal. Os outros policiais achavam que era porque as duas eram mulheres. E, de certa forma, tinham razão. Elas compartilhavam de algo. Não obstante uma ser branca e a outra negra, não obstante uma ser magra e a outra gorda, elas reconheciam a coisa que, como mulheres, as diferenciava a ponto de levá-las a um mundo violento ainda dominado pelos homens. Entendiam como era se sentir atraído, de certa forma, pela morte. Quer repassar mais uma vez? Pergunta Claire. Claire já tinha repassado que sabia sobre o caso com Anne 2 vezes e agora estava irrequieta, o olhar pousado no micro-ondas onde seu almoço estava esquentando. Tinha ido a Jefferson High para conversar com meninos e meninas que conheciam Christie, e Anne sabia que ela queria voltar à ação. Casos de pessoas desaparecidas já eram difíceis. Crianças desaparecidas faziam todos trabalharem com o dobro de afinco e sentirem o dobro de culpa. Acho que já tenho tudo de que preciso por enquanto, disse Anne. Empilhou as cópias das anotações que Claire trouxera para ela do lado das de Henry e Martin. As anotações que os policiais faziam no local do crime geralmente eram mais copiosas do que a versão que chegava até seus relatórios, e Anne aprenderá muito que o menor detalhe poderia fazer a diferença entre um perfil confiável e um palpite fajuto. O que você achou de Archie hoje de manhã? Perguntou Anne, mantendo um tom de voz casual. Claire deu de ombros, o olhar ainda no timer do micro-ondas. Gente magra, notou Anne, parecia estar sempre comendo. Achei que ele estava bem, disse Claire. Ela levou a mão à boca e arrancou uma cutícula cheia de sangue. Bem. Os olhos cinza de Claire se endureceram e a mão caiu ondulando até o colo. Sim, Anne. Bem. Pediram para você ficar de olho nele? Só estou preocupada com um amigo, disse Anne. Ela examinou Claire, os círculos negros sob seus olhos, as cutículas mordidas. O estresse já estava cobrando seu preço. Trabalhar é a melhor coisa para ele, disse Claire. O micro-ondas apitou e ela se apressou em empurrar a cadeira para trás e se levantar. Além do mais, Henry diz que ele está bem. Henry adora Archie, falou Anne. Exatamente. Então ele o protegeria, não é? Além do mais, eles não chamariam Archie de volta se ele não estivesse bem. Você sabe que isso não é verdade. Você pegou o voo noturno? Pergunta Claire. Anne se inclinó para frente. O que você achou dele? Claire pensou por um instante, enrugando a testa lisa. A voz está diferente. É por causa do diabo verde que ela o obrigou a beber. Deve ter prejudicado as cordas vocais. Claire fechou os olhos e virou a cabeça. Jesus. And hesitou. Porém, sentiu que tinha que falar. Esse novo assassino. A coisa vai ficar mais feia, Claire. Ele está ficando mais rápido. Você não tem muito tempo. Claire se virou, andando até o micro-ondas. Passei a noite de ontem com a família de Christie, disse ela. Com o pai. E avô. As tias. Ela abriu o micro-ondas e retirou um burrito murcho em um prato de papel. E não pensei nela em hora nenhuma. Estava concentrada na próxima garota. A garota que está sã e salva em sua cama vai desaparecer. Vai ser estuprada. Vai ser assassinada. Ela cutucou com tristeza o burrito com um garfo de plástico. Um dos dentes quebrou e ficou preso na tortila. Claire balançou a cabeça, enojada. O micro-ondas daqui é uma bela merda. Estava chuviscando, então eles tiveram que montar o pódio e o buquê de microfones debaixo do pórtico do caixa eletrônico. Quando Susan e Ian chegaram, a imprensa já estava a postos, educadamente sentada em cadeiras dobráveis de aço cinza. A imprensa em Portland, Oregon, significava o Herald, 3 semanários, meia dúzia de jornais de bairro, uma rádio filiada à NPR, uma estação de rádio comunitária, 4 estações de rádio comerciais, um correspondente da Associated Press e 4 equipes de jornalismo de TVs locais. Por conta da pompa e circunstância do caso, vários outros repórteres de TV e rádio tinham vindo de Seattle. As vans deles eram só um pouquinho melhores do que as das equipes de Portland. O prefeito, com uma aparência soturna e presidencial, pedia aos brados que o caso fosse solucionado com rapidez, empregando uma rotação de gestos repetitivos com as mãos para reforçar sua seriedade. Estamos comprometidos a usar todos os recursos disponíveis para pegar o monstro que vem vitimando as jovens da nossa cidade. Peço que nossos cidadãos tomem precauções, mas não entrem em pânico. Ao reativar a força-tarefa Beleza Mortal, estou muito confiante que conseguiremos solucionar esta loucura. Susan abriu o bloco de anotações e escreveu uma só palavra: campanha. Fechou o bloco e ergueu os olhos, e foi então que viu Archie Sheridan. Ele estava parado atrás do prefeito, recostado contra o muro de tijolos de cimento do banco, com as mãos nos bolsos do paletó. Não estava olhando para o prefeito. Estava olhando para eles, a imprensa. Passando os olhos de uma pessoa para outra, avaliando cada uma. Inexpressive. Apenas observando. Susan notou que ele parecia mais magro do que nas fotografias. E o cabelo escuro estava mais longo. Mas não parecia ter sequelas, nem estar louco ou perturbado. Parecia apenas alguém esperando algo acontecer. Um passageiro em uma plataforma de metrô, esperando pela luz que indica a chegada do trem na escuridão.
Os olhos dele se encontraram por um instante, e ela sentiu algo passar entre eles. Ele deu um sorriso rápido, de um lado só. Ela sorriu de volta. Ele voltou a examinar a plateia. Seu corpo continuou perfeitamente imóvel. E, sobre esse assunto, gostaria de apresentar meu bom amigo, o detetive Archie Sheridan, anunciou o prefeito. Archie ergueu os olhos, ligeiramente surpreso, se recompôs e andou até o pódio. Tirou as mãos dos bolsos e as pousou com leveza na superfície do pódio. Ajustou o microfone. Correu uma das mãos pelo cabelo. Alguma pergunta? Disse. Christy Mathers estava desaparecida há 21 horas. Archie passará o dia entrevistando as pessoas que haviam visto pela última vez na Jefferson, seus amigos, professores, pais. Andara pelo caminho que ela teria pegado de volta para casa. Conhecer a equipe da cena do crime que tinha feito a busca na área na noite anterior sem ter encontrado nada. Aprovar os panfletos a serem distribuídos nos bairros próximos às escolas. Tinha se reunido com patrulhas de estrada em Washington, Idaho e Califórnia, conduzido uma audioconferência com as patrulhas de fronteira americana e canadense, se consultado com a empresa privada de segurança chamada para cuidar das escolas secundárias da cidade e analisado pessoalmente as mais de 400 informações que já haviam sido deixadas no Disque Denúncia. E ainda havia muitas outras coisas mais produtivas que poderia estar fazendo em vez de aparecer em uma entrevista coletiva. Mas estava determinado a tirar o melhor proveito dela. Tinha conduzido milhares de coletivas durante o cargo de detetive-chefe da Força-Tarefa Beleza Mortal, mas aquela era a primeira desde Gretchen. Ele examinou os rostos ansiosos na plateia. Em 2 anos, muitos haviam mudado, mas alguns eram familiares. Procurou pela pessoa que faria a pergunta que ele queria, a pergunta de que precisava para a chamada do noticiário da noite. As mãos na plateia estavam erguidas ao máximo, os rostos, contraídos de determinação. Forçou-se a relaxar o estômago e chamou uma jovem asiática que estava na fileira da frente com um bloco de anotações em riste. Detetive, perguntou ela, o senhor acha que está em forma física e mental adequadas para comandar a força-tarefa estrangulador das escolas? Estrangulador das escolas? É assim que o Herald está chamando o assassino no site deles. Artie se retraiu. Certo. Aquilo não demorou muito. Nunca me senti melhor, mentiu ele. O senhor tem alguma sequela física do cativeiro? Alguns problemas estomacais. Provavelmente no mesmo nível da úlcera do prefeito. Houve alguns gratos sorrisos na plateia. Ele escolheu outra mão. O senhor acha que o procurador público deveria ter pedido a pena de morte para Gretchen Lowell? Ele suspirou e entrou no piloto automático. O acordo estipulava que ela assumiria responsabilidade por todas as pessoas que matou, e não só pelas 11 de que tínhamos provas o suficiente para levá-la ao tribunal. Devemos um desfecho às famílias das vítimas. Ele tentou parecer relaxado. Sob controle. Que tal falarmos sobre o caso atual? Um serial killer de cada vez, senhoras e senhores. Ele chamou Quentin Parker. O senhor acha que Christy Mathers ainda está viva? Ainda temos esperanças de que ela está, sim. Outra mão. Quantos detetives o senhor terá à disposição na força-tarefa? Em tempo integral? 9 investigadores, mais equipe de apoio. 7 deles trabalharam na força-tarefa Beleza Mortal. Além disso, trabalharemos em conjunto com outras agências e traremos mais pessoas conforme a necessidade. O prefeito deu um passo quase imperceptível em direção ao palco. Artie retesou o corpo. Ainda não tinha conseguido a pergunta. Ele vasculhou a plateia. Vamos. Algum de vocês faça a pergunta. É tão óbvia. É a pergunta que está na cabeça de todos vocês. Preciso que um de vocês a faça. Os olhos dele pararam em Susan Ward. Ela não tinha perdido tempo começando a escrever a matéria. Ambi Cale. Aquilo era um bom sinal. Artie a percebera na multidão logo de cara. Havia algo no jeito com que ela o estava observando. E o cabelo rosa. Henry tinha falado alguma coisa sobre ele. Artie achou que ele estava brincando. Susan estava olhando em volta para os outros repórteres também. Olhou para ele. Ele ergueu uma sobrancelha. Ela hesitou, e então ergueu a mão. Ele a chamou. Como vocês farão para pegar o assassino? Perguntou ela. Ele pigarreou e olhou diretamente para as câmeras de TV. Faremos buscas em todos os bairros. Entrevistaremos cada testemunha. Exploraremos cada ligação que essas garotas possam ter tido com o assassino. Usaremos todos os métodos científicos disponíveis para desvendar pistas sobre a identidade do assassino. Ele se inclinou para frente, exalando, assim esperava, confiança e autoridade. Nós vamos pegar você. Ele recuou um passo do pódio e esperou um segundo. Obrigado. A coletiva terminou, e Ian levou Susan até os escritórios da Força-Tarefa. Os repórteres na plateia foram embora às pressas para escrever suas matérias e editar seus vídeos. Susan logo viu porque eles escolheram fazer a coletiva do lado de fora. O escritório estava um caos. Havia caixas descarregadas pela metade por toda parte. O balcão de atendimento tinha sido removido e o que sobrou era um grande espaço livre com algumas salas no fundo e o que Susan imaginou ser o antigo cofre. A mobília era mobília de banco. Sofás cor de malva sujos com braços de carvalho. Mesas de cerejeira laminadas com ferragens de cobre reluzente. Tapetes de plástico e cadeiras de escritório acolchoadas. Luces fluorescentes zumbiam no teto.
O carpete industrial era cinza com uma trilha gasta que ia até o balcão que não estava mais lá e seguia pela sua extensão. As paredes eram pintadas de um rosa pálido fúnebre. Detetives e uma equipe de apoio abriam caixas, pregavam quadros brancos nas paredes, instalavam computadores e transformavam o espaço em um distrito policial. Susan ficou pensando no tempo que estavam perdendo para montar aquilo tudo e que poderia estar sendo usado para encontrar Christy Mathers antes que ela fosse assassinada. Os semblantes estavam carregados, não havia conversa fiada. O prefeito terminou o solilóquio que estava fazendo para um grupo de assessores e Ian se aproximou para apresentar Susan. Prefeito, esta é Susan Ward, a jornalista que fará matéria sobre a força-tarefa, disse Ian. Susan notou que ele utilizou a palavra jornalista, e não repórter. Os olhos do prefeito se arregalaram diante de Susan, mas ele sorriu e apertou a mão dela com firmeza, colocando a outra em seu antebraço. Ele era alto com cabelos prematuramente grisalhos e cuidadosamente penteados e o tipo de mãos que estavam sempre quentes. As unhas eram polidas até ficarem lustrosas e ele usava um terno cinza tão luminoso quanto. Susan pensou que ele parecia Robert Young em Papai Sabe Tudo, um programa de TV que ela odiava só porque, em comparação, sua vida parecia uma cafonice. Ela fez uma aposta mental consigo mesma de que ele seria senador dentro de 5 anos. Presumindo que ele fosse rico o suficiente. É um prazer, disse ele, os olhos transbordando de cordialidade paternal. Ouvi falar muito bem de você. Estou ansioso para ler a série. Susan se sentiu invadida por um estranho constrangimento. E não gostou daquilo. Obrigada, senhor, disse. Quero apresentá-la a Art Sheridan, disse o prefeito. Como você sabe, servi com ele na força-tarefa Beleza Mortal. Anos atrás. Ainda não era nem capitão. Na verdade, fui o primeiro detetive a liderar a força-tarefa. Art ainda nem era sênior. Foi o primeiro caso dele. Eu era uma espécie de bambambam no departamento, então eles me colocaram na liderança. Durei 3 anos. Inferno. Prefiro trabalhar com Art a qualquer outra pessoa. Não conheço ninguém a quem confiaria com mais tranquilidade a vida da minha filha. Ele esperou um instante, quando Susan abriu o bloco de anotações, acrescentou, pode colocar isso no papel. O senhor não tem filha, disse Susan. O prefeito pigarreou. Modo de dizer. Já teve a oportunidade de dar uma olhada por aqui? Ele a conduziu mais para dentro do banco com uma das mãos pousadas com firmeza logo acima do cóccix de Susan. Como pode ver, ainda estamos montando os equipamentos de escritório. Quando terminarmos, teremos um posto policial, sala de interrogatórios, sala de reuniões, computadores de ponta, etc. Eles chegaram a um escritório com um grande painel de vidro que dava vista para o salão principal. As venezianas brancas estavam fechadas. Este era o escritório do gerente do antigo banco, explicou o prefeito. Mas parece que o nosso atual gerente não se encontra. Ele se virou para uma mulher pequena de cabelos negros que passava com um distintivo preso à cintura do jeans. Ela comia metade de um burrito envolvido em papel toalha e seus lábios estavam sujos de molho picante. Detective Marsland. Onde está Sheridan? O prefeito a interrompeu no meio de uma mordida e eles tiveram que esperá-la acabar de mastigar e engolir. Na escola. Acabou de sair. Foi fazer algumas entrevistas e montar o posto de controle. Estou indo para lá agora. Um traço de irritação passou pelo rosto do prefeito. Desculpe-me, disse ele a Susan. Eu disse a ele que queria apresentar vocês dois. Entendo que ele esteja ocupado, disse Susan. Mas, uma hora ou outra, vou ter que conhecê-lo. Não tenho como fazer o perfil sem falar com ele. Venha amanhã às 9 da manhã. Vou garantir que ele esteja aqui. Aposto que vai, pensou Susan. Ian e Susan voltaram de carro para o jornal em silêncio. Quando eles estacionaram na garagem, Ian engoliu em seco. Posso aparecer na sua casa hoje à noite? Susan puxou um pedaço do cabelo rosa claro. Onde está sua mulher? Ele olhou para as mãos, ainda agarradas ao volante. Em Seattle. Susan hesitated. Chegue tarde, disse. Sentiu uma pontada de culpa, mordeu o lábio e abriu a porta do carro. Você vai ver que digerir toda essa história de adultério é mais fácil se não passarmos muito tempo juntos. Capítulo 9. Susan também queria que Ian chegasse tarde por outro motivo. Assim que os dois chegaram ao 5º andar, ela disse que ia ao banheiro, desceu as escadas de volta ao estacionamento, entrou no carro e atravessou o rio em direção a Jefferson High School. Não deixaria de jeito nenhum que uma noite passasse sem que ela conhecesse a Art Sheridan. Portland era dividida em quadrantes, noroeste, sudeste, sudoeste e nordeste. O seu quadrante de origem dizia muito sobre quem você era. Se fosse do sudoeste, vivia nas colinas e tinha dinheiro. Se fosse do sudeste, era liberal e provavelmente vegetariano. Se fosse do noroeste, era jovem e gastava muito com roupas.
Se fosse do Nordeste, tinha algum dinheiro, um cachorro e dirigia um Subaru. E havia também o suposto quinto quadrante de Portland, North Portland. North Portland ficava cravada entre o noroeste e o rio Willamette. Apenas 2% da população do estado de Oregon era negra. Mas você não acharia isso se andasse pelas ruas de North Portland. Jefferson High ficava no quinto quadrante, ou, como tinha sido recentemente rebatizado, em Newport. A área ainda se recuperava de uma proliferação de gangues na década de 1990. De vez em quando, um adolescente ainda era morto a tiros na rua, mas os terrenos baldios cobertos de grama morta que pontuavam muitos quarteirões estavam sendo cercados e transformados em projetos comunitários multiuso. A culpa era o enobrecimento promovido pelos jovens brancos descolados que compravam ou alugavam casas por lá porque eram baratas e perto do centro. As casas geralmente estavam caindo de podres, mas você não tinha que se preocupar com os vizinhos chamando a polícia se a sua banda estivesse tocando muito alto no porão. Os benefícios dessa renascença, um bando de restaurantes chiques, boutiques e a reforma dos casarões da antiga Portland, não tiveram muito impacto no sistema educacional local, que ostenta algumas das médias escolares mais baixas do estado. A maioria das crianças que frequentava Jefferson era pobre e negra, e muitos não desconheciam a violência. Susan notou as viaturas da polícia estacionadas em frente à escola grande, feita de tijolos e de aparência institucional. Não teve dificuldade em achar vaga em uma rua transversal e voltou uma quadra até o campus, com o bloco de anotações em punho. Algumas equipes de noticiários locais estavam por lá. Charlene Wood, do Canal 8, estava em uma esquina, entrevistando um grupo de adolescentes de jeans apertados e casacos acolchoados. Cerca de meia quadra atrás dela, um homem de blusão laranja fluorescente estava gritando em outro microfone. Vários adolescentes, provavelmente recém-saídos de atividades extraclasse, se amontoavam nos degraus da escola, uma energia nervosa permeando sua bem treinada indiferença. Um policial fardado e 2 guardas de fronteira esperavam com eles por pais, amigos, ônibus ou algum outro transporte seguro. Do outro lado do rio, o céu sobre as colinas do oeste ardia em tons fortes de rosa e laranja, porém, ao leste, ele estava apenas cinza. Susan seguiu com os olhos uma fila de veículos que ia até um posto de controle policial, montado no primeiro cruzamento depois da escola. Ela conseguia ver um policial fardado conversando com o motorista do primeiro carro da fila. Então ele fez sinal para o carro passar e o seguinte se aproximou. Uma placa grande estava apoiada em um cavalete de metal próximo ao posto de controle. Forçando a vista, Susan reconheceu nela uma fotografia de Christy Mathers e as palavras: "Você viu esta garota?" Obrigado pela pergunta. Susan deu meia volta. Art Sheridan estava a poucos passos atrás dela. Usava o distintivo preso no bolso da frente do blazer de veludo cotelé e carregava um bloco de espiral vermelho e um copo de papel de café. Estava andando em direção ao posto de controle. "Achei que você foi bem convincente", disse ela. No discurso. "Você é bastante intimidador." Art parou e tomou um gole do café. "Um pouco de pose não faz mal a ninguém." "Você acha que ele vai ver?" Ele encolheu um pouco os ombros. "Provavelmente. É uma mania estranha dos serial killers. Geralmente gostam da atenção que a sua profissão dá a eles." Um trio de adolescentes altos veio andando e Art e Susan saíram do caminho para deixá-los passar. Os garotos fediam a maconha. Susan ficou esperando uma reação de Art. Nada. "Não me lembro de a maconha que eu fumava no colegial ser tão boa assim", disse ela. "Provavelmente não era." "Você não vai prendê-los? Por cheirarem a uma droga controlada de classe C?" Susan o examinou com ar brincalhão. "Qual é o seu filme favorito?" Ele nem precisou pensar. Bonaparte. Goddard. "Ah, qual é? Esse é francês." "O seu filme favorito é francês? É arrogância demais?" "Um pouquinho", disse Susan. "Vou pensar em algo melhor para amanhã." Ela está morta, não está? Se aquilo era para induzir alguma reação, Susan tinha que admitir que não funcionou. Mas abriu-se uma brecha. Art olhou para os sapatos tão rapidamente que ela teria perdido se não estivesse fitando os olhos dele com tanta intensidade. Ele se recompôs e abriu um sorriso fraco. "Temos muita esperança de que ela ainda esteja viva", disse ele, sem muita convicção. Susan inclinou a cabeça para o tumulto no cruzamento. "Qual é a do bloqueio na estrada?" "São 18h15. As amigas de Christy disseram que ela saiu do ensaio a essa hora, ontem. Estamos parando todo mundo que passa por esse trajeto entre as 17 horas e as 19 horas. Se estão passando por aqui hoje nesse horário, talvez tenham passado na mesma hora ontem. E talvez tenham visto alguma coisa. Por sinal, Buddy me ligou. Desculpe ter perdido a apresentação formal." Buddy. "Você e o prefeito são amiguinhos?" "Nós trabalhamos juntos", disse ele. "Mas disso você já sabe. É por isso que você concordou em fazer a série de reportagens?" "Quero dizer, eu sei porque Buddy, o prefeito, aceitou. Ele quer ser vice-presidente um dia. Mas todos os jornalistas do país devem ter ligado para você querendo escrever a sua história. Policial herói resgatado das garras da morte." Art bebeu outro gole do café. "Já está pensando na manchete?" Eu gostei. "Por que concordar com o perfil agora, detetive? Você vai me ajudar a fazer o meu trabalho." "Você acha?" "Acho. Mas podemos falar sobre isso naquele encontro às 9 da manhã que me disseram para não faltar." Ele ergueu o bloco de anotações vermelho.
Tenho que voltar ao trabalho, disse. Deu alguns passos. Susan. Não é. Ela assentiu. Pode me chamar de Art, a não ser quando o detetive parecer mais adequado. Você é uma pessoa matutina? Não. Ottomo. Ele se virou e saiu andando para o posto de controle, jogando o copo de café vazio em uma lixeira pública. Nos vemos amanhã, disse ele por sobre o ombro. Capítulo 10. Eram quase 7 horas da noite. Estava escuro e as costelas de Art doíam. Era de tanto ficar em pé. Ou então era a umidade. Ou talvez apenas o tédio de entorpecer a mente. Christy Mathers estava desaparecida há mais de 24 horas. E, depois de um dia de entrevistas, buscas e becos sem saída, a coisa chegará ao seguinte ponto. A melhor via de investigação era ficar parado, esperando algo acontecer. A esmagadora sensação de impotência era dura de engolir. Art usou o polegar e o indicador para abrir o porta-remédios, ainda em seu bolso, e tirou um Vicodin. Ele o diferenciava das outras pílulas pelo tato, o tamanho, o formato, a marca entalhada. Colocou o comprimido na boca. Se alguém visse, acharia que era uma pastilha de menta. Ou uma aspirina. Ou sujeira do bolso. Ele estava pouco se lixando. O gosto amargo de café velho envolvia a parte de trás da sua língua. Estava pensando que queria outro quando Chunk Watley, um patrulheiro novato com rosto sardento e um emaranhado de cabelos artificialmente laranja, sinalizou com a lanterna, chamando Art. A noite caíra, e havia uma friagem no ar apesar de o céu estar encoberto de nuvens. Art veio andando depressa do seu lugar à margem do tumulto. Sentia-se úmido, embora tivesse apenas garoado. No noroeste era assim, chovia apenas o suficiente para deixar você molhado, porém nunca o bastante para você se dar o trabalho de vestir algo impermeável ou carregar um guarda-chuva. O oficial Watley estava perto de um Honda castanho. Os aros de roda estavam enferrujados e ele parecia manchado nos lugares onde a cera já tinha saído. Watley estava parado do jeito que todos os patrulheiros ficam, com o dedo preso no cinto, inclinado para falar com o passageiro, erguendo intermitentemente os olhos com empolgação enquanto Art se aproximava. Sob a luz da rua, o Honda castanho parecia lantejolado pela chuva. Os olhos do oficial Watley estavam brilhando. Ela acha que viu alguma coisa, senhor, disse ele. Art manteve o tom de voz. Peça para ela encostar no meio-fio para as outras pessoas passarem, disse ele ao oficial. Watley assentiu, inclinou-se para a passageira e o Honda saiu da fila e parou perto de uma viatura da polícia. A porta do motorista se abriu e uma jovem negra desceu com hesitação do carro. Uma roupa de hospital pendia folgada do seu corpo magro e suas trancinhas estavam presas em um pequeno rabo de cavalo. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela lentamente para Art. Uma garota desapareceu ontem à noite, respondeu ele. Não ficou sabendo? O rosto da mulher parecia esticado demais, os ossos desagradavelmente evidentes sob a pele. Ela forçou os dedos até eles estalarem. Sou enfermeira no Hospital Emanuel. Trabalho à noite. Durmo de dia. Não acompanho as notícias. Alguma ligação como as outras garotas? Ela viu Christy Mathers na noite passada. Atalhou o oficial Watley, não conseguindo mais se conter. Obrigado, oficial, disse Art com aspereza. Você está a caminho do trabalho agora? Perguntou Art à mulher, abrindo o bloco de anotações. Estou, disse ela, ainda olhando apreensiva para os dois. E trabalhou no mesmo turno na noite passada? Ela se apoiou desconfortavelmente no outro pé. Os tamancos brancos e gastos estalaram no asfalto molhado. Isso. Alguns outros policiais fardados tinham se reunido em volta, curiosos e empolgados diante da possibilidade de uma testemunha. Estavam nas pontas dos calcanhares, inclinando-se um para o outro, aguardando. Art conseguia sentir a mulher se encolher fisicamente com toda aquela tensão. Ele pousou gentilmente a mão na sua omoplata e afastou alguns passos da pequena multidão. Aproximou a cabeça da dela, a voz gentil. E você passou por aqui mais ou menos nesse horário? Não estava atrasada ou adiantada? Não. Nunca estou atrasada nem adiantada. Sou pontual. Não vamos atrasá-la. Art a tranquilizou. E você acha que viu Christy Mathers? A garota da foto? Vi, sim. No cruzamento da Killingsworth com Albina. Esperi a atravessar. Ela passou andando com uma bicicleta. Art não se permitiu nenhuma reação. Não queria assustar a mulher. Pressioná-la. Já tinha falado com centenas de testemunhas. E sabia que se a pessoa se sentisse pressionada, se esforçaria demais para lembrar e então a imaginação completaria o que a memória não resgatasse. Continuava com a mão pousada no ombro dela, firme, parada, o bom policial. Passou andando com a bicicleta? Não estava montada nela? Não. Foi por isso que prestei atenção.
Minha mãe obrigava a mim e as minhas irmãs a fazermos isso, desmontar da bicicleta quando fossemos atravessar ruas movimentadas. É mais seguro, principalmente neste bairro. O pessoal dirige feito doido. Então a bicicleta não estava danificada. Não estava com o pneu furado ou algo assim? Ela forçou os dedos novamente. Não sei. Não que eu tenha notado. Alguém a sequestrou? Alguém sequestrou essa garota? Art evitou a pergunta. Você notou algo mais? Alguém a seguindo? Alguém suspeito na rua? Algum veículo? Ela balançou a cabeça com desolação e deixou as mãos caírem dos lados do corpo. Estava indo para o trabalho. Art pegou os contatos da mulher e o número da sua carteira de motorista e a liberou. Logo em seguida, os detetives Henry Sobol e Claire Maslan vieram andando atrás dele. Claire estava carregando 2 cafés em copos de papel brancos com tampas pretas. Art notou que tanto Henry quanto Claire estavam usando casacos impermeáveis. O que foi aquilo? Perguntou Henry. Uma testemunha que viu Christie passar andando com a bicicleta dela umas 3 quadras daqui mais ou menos às. Ele consultou o relógio. 18h55. Os amigos dizem que ela saiu do ensaio às 18h15. O que nos deixa com a pergunta: onde ela estava durante esses 40 minutos? Não leva tanto tempo assim para carregar uma bicicleta por 3 quarteirões, observou Henry. Mesmo andando bem devagar. Claire entregou a Art um dos copos de café. Vamos falar de novo com as amigas dela, disse ela. Art olhou para o copo em sua mão. O que é isso? Perguntou. O café que você me pediu. Art olhou sem interesse para o copo. Não queria mais café. Na verdade, estava se sentindo muito bem. Nem pensar, disse Claire. Andei 11 quarteirões para conseguir esse café. Agora você vai beber. Tenho certeza de que pedi um café com leite desnatado, disse Art. Vá à merda, disse Claire.